Você voltou para pedir esmola, Helena. A voz de Rafael Montenegro cortou o salão antes mesmo que a orquestra terminasse a primeira música. Taças suspenderam no ar, risos morreram nas bocas pintadas, e todas as luzes pareciam apontar para a mulher parada, perto da escadaria de mármore. Helena Duarte não baixou os olhos. O vestido azul escuro era simples, sem joias, sem ostentação, mas sua postura tinha a firmeza silenciosa de quem já atravessara incêndios maiores. Senhoras e senhores, aproximem-se desta noite como quem abre as cortinas de um palco onde poder, amor e vingança vão disputar cada respiração. Antes de seguirmos, deixem seu apoio. Inscrevam-se no canal e acompanhem esta história até o fim, porque nenhuma humilhação pública nasce sem dívidas escondidas e nenhuma mulher verdadeiramente forte permanece no chão para sempre. Ali diante da elite de São Paulo, Helena parecia sozinha, mas sua calma anunciava uma tempestade que ninguém sabia medir. O salão do Hotel Imperial reluzia como uma vitrine feita para esconder ruínas. Colunas douradas subiam até lustres de cristal, espelhos multiplicavam sorrisos caros e fotógrafos caçavam gestos de generosidade em uma gala beneficente que arrecadava milhões para crianças sem abrigo. Rafael gostava desse tipo de cenário. Entre ricos, ele fingia nobreza. Entre câmeras, fingia compaixão. E diante de Helena, fingia superioridade. Porque era a única máscara que ainda o protegia do medo de ser desmascarado. Helena tinha recebido o convite por engano. Pelo menos era nisso que muitos acreditavam ao vê-la atravessar a entrada, sem escolta e sem sobrenome poderoso ao lado. A verdade era mais complexa, guardada sob a discrição de um contrato assinado naquela mesma manhã. Depois de 2 anos longe dos holofotes, ela retornara ao círculo que a expulsara, como se voltasse a uma casa tomada por ladrões. E Rafael, ao enxergar-la, decidiu transformar sua presença em espetáculo. Ele caminhou até ela com o sorriso de quem já ensaiara crueldades diante do espelho. Usava smoking italiano, relógio de edição limitada e a confiança insolente dos homens que acreditam que dinheiro compra absolvição. Ao seu lado, Isabela Prado, sua noiva recente, segurava seu braço como se segurasse uma escritura. Ela avaliou Helena de cima a baixo, demorando no tecido modesto do vestido, na ausência de colar e nos sapatos discretos que não exibiam marca alguma. Rafael ergueu a taça e falou alto o bastante para transformar curiosos em plateia. Minha ex-mulher sempre teve talento para aparecer onde não pertence. Alguns convidados riram, outros fingiram desconforto e muitos apenas esperaram o próximo golpe, famintos por escândalo. Helena sentiu a velha cicatriz abrir dentro do peito, não por amor, porque esse já havia morrido, mas pela memória de quantas vezes aquele homem tentara reduzi-la a uma sombra obediente. Durante o casamento, Rafael a chamava de simples em público e de inútil em privado. Dizia que sua inteligência assustava clientes, que sua ambição era deselegante, que uma esposa Montenegro deveria decorar mesas, não questionar contratos. Helena, formada em finanças e especialista em reestruturação corporativa, abandonara projetos para salvar uma união que Rafael destruía com traições e mentiras. Quando ela pediu o divórcio, ele garantiu que ninguém a contrataria de novo. Naquela noite, queria provar que ainda controlava sua reputação. Você devia agradecer por terem deixado você entrar, continuou Rafael, aproximando-se até invadir o espaço dela. Talvez alguém precise de ajuda na cozinha, ou talvez a fundação aceite voluntárias sem renda. A frase arrancou murmúrios e alguns risos covardes. Helena respirou devagar. O perfume amadeirado dele trouxe lembranças de corredores frios, portas batidas e documentos rasgados. Contudo, por trás da dor, sua mente trabalhava com precisão. Ela viu quem ria, quem desviava o olhar e quem gravava tudo. Não vim pedir nada a você, Rafael, respondeu ela. Sua voz não subiu, não tremeu e não implorou. Por isso mesmo irritou ainda mais o homem. Ele esperava lágrimas, uma retirada apressada, talvez uma súplica silenciosa por misericórdia. Helena ofereceu apenas serenidade. A serenidade, quando nasce de uma dor dominada, fere mais que gritos. Rafael percebeu e estreitou os olhos, decidido a arrancar dela qualquer reação que confirmasse a narrativa de mulher fracassada.
Isabela soltou uma risada delicada ensaiada para soar casual. Querida, ninguém está dizendo que você veio pedir algo. Só é curioso ver alguém que perdeu tudo entrando aqui, como se ainda tivesse lugar entre nós. A palavra nós caiu sobre Helena como uma porta fechada. No entanto, a noiva de Rafael ignorava que aquele mundo nunca fora dela de verdade. Ela apenas ocupava o assento que antes pertencera a Helena, sem conhecer as rachaduras sob o estofado. Helena olhou para Isabela com uma pena breve quase imperceptível. Viu nela a mesma armadilha enfeitada que um dia aceitara o brilho falso de uma vida prometida por um homem incapaz de amar sem possuir. Poderia ter respondido com ferocidade, revelado traições, dívidas, ocultas, documentos que dormiam em gavetas perigosas. Mas uma estratégia bem executada exige tempo. E Helena aprendera após o divórcio que o silêncio certo pode conduzir o inimigo ao próprio abismo. Rafael confundiu aquela pausa com fraqueza. Levantou a mão chamando a atenção de um fotógrafo que hesitava perto do bar. Registre este momento, disse ele. É raro vermos uma lição tão clara sobre o que acontece quando alguém esquece seu lugar. A frase ecoou cruel, mas antes que o flash disparasse, as portas duplas do salão se abriram com uma força contida, impondo uma mudança súbita no ar. O burburinho recuou como mar diante de tempestade. Adrian Varela entrou sem pressa, e mesmo assim, todos pareceram abrir caminho por instinto. Alto de terno preto impecável e expressão indecifrável, ele carregava aquela autoridade silenciosa que não precisava pedir licença. Dono da Varela Capital, era conhecido por comprar empresas à beira do colapso e devolver a elas disciplina ou ruína. Poucos o chamavam de gentil, muitos o chamavam de perigoso. Nenhum dos presentes, porém, tinha coragem de ignorar sua chegada. Rafael congelou por uma fração de segundo. Montenegro e Varela disputavam contratos havia anos, mas Adrian raramente aparecia em eventos sociais. Sua presença ali era inesperada demais para ser casual. Helena também o viu, e um fio de surpresa atravessou seus olhos antes de ser dominado. Eles tinham se reunido apenas 2 vezes, ambas em salas fechadas, discutindo números, riscos e uma proposta profissional que poderia mudar sua vida. Ele dissera que discrição seria essencial. Adrian parou ao lado de Helena, não à frente dela. Esse detalhe mínimo aos olhos desatentos significou muito para quem sabia observar. Ele não a escondia, não a substituía, não falava como salvador de uma donzela encurralada. Colocou-se no mesmo eixo como aliado e encarou Rafael com a frieza de quem reconhece uma peça defeituosa no tabuleiro. O salão inteiro aguardou uma explicação e até a orquestra pareceu tocar mais baixo. Montenegro, disse Adrian, sua voz grave, espalhando-se com precisão. Vejo que continua confundindo grosseria com poder. Rafael recuperou o sorriso, embora a mandíbula denunciasse tensão. Varela não sabia que agora colecionava causas perdidas. Adrian não piscou. Helena Duarte não é uma causa perdida. A partir de hoje, ela assume a diretoria de estratégia da Varela Capital e liderará a revisão do consórcio portuário, que curiosamente envolve algumas das suas empresas. O impacto foi imediato. Um murmúrio correu entre os convidados como fogo em seda. Isabela soltou o braço de Rafael sem perceber. O fotógrafo baixou a câmera dividido entre medo e oportunidade. Rafael perdeu cor, depois a recuperou em forma de raiva. Aquela nomeação não apenas destruía sua tentativa de humilhação, como colocava Helena dentro do negócio mais sensível de seu império. O consórcio portuário prometia bilhões, influência política e segredos enterrados sob camadas de auditorias falsas. Helena manteve o rosto sereno, mas por dentro sentiu a violência do passado colidir com a possibilidade do futuro. Adrian não havia mentido sobre a função, mas também não combinara anunciá-la ali. Ela compreendeu a jogada em segundos. Ele transformara a tentativa de Rafael em palco para reposicionar sua imagem diante do mesmo público que a julgara. Havia risco nisso, muito risco, porém também havia uma precisão que ela respeitava. Poder, quando bem usado, podia reparar danos. Rafael riu seco e curto. Diretora de estratégia. Que piada elegante. Ela mal conseguiu manter o próprio casamento. Adrian inclinou levemente a cabeça. Casamentos fracassam por muitas razões. Empresas fracassam quase sempre por incompetência,
fraude ou arrogância. Às vezes, pelas três. O silêncio que se seguiu foi mais afiado que aplauso. Helena viu uma veia pulsar na têmpora do ex-marido e soube que ele não suportava ser ferido diante de testemunhas. Você está cometendo um erro, Varela, disse Rafael baixando a voz, mas não o suficiente para fugir dos ouvidos atentos. Essa mulher não entende o jogo. Helena finalmente deu um passo à frente. Entendo melhor do que você imagina. Entendo balanços maquiados, cláusulas de blindagem, empréstimos cruzados e fundações usadas para lavar reputações. A cada palavra, o rosto de Rafael endurecia. Ela não revelara nada específico, mas lançara anzóis suficientes para perturbar quem tinha culpa. Isabela olhou para Rafael esperando uma risada que não veio. Pela primeira vez naquela noite, a noiva notou que a segurança dele não era invencível. Era uma fachada sustentada por aplausos e medo. Adrian observava Helena com atenção discreta, admirando a forma como ela dosava coragem e prudência. Ela não atacava sem prova, não se defendia com desespero. Movia-se como alguém que conhecia o custo de cada frase e ainda assim escolhia dizer L.A. Rafael tentou se aproximar mais, mas Adrian ergueu apenas o olhar, e 2 seguranças do hotel surgiram na borda do salão. Não foi uma ameaça explícita, e talvez por isso tenha sido mais humilhante. O antigo marido de Helena, acostumado a comandar portas e pessoas, percebeu que naquele espaço não controlava mais nada. Ainda assim, sua arrogância buscou uma saída. Você acha que um cargo comprado apaga o que ela é? Perguntou cuspindo as palavras. Helena respondeu antes de Adrian. Não, Rafael. Um cargo não apaga nada. Nem os anos em que calei para preservar uma família que você usava como vitrine. Nem as noites em que revisei contratos que você assinava como se fossem seus. Nem o dia em que percebi que minha pobreza para você era não aceitar ser propriedade. Sua voz permaneceu baixa, mas cada sílaba caiu com peso. Vários convidados desviaram o olhar envergonhados por terem rido. Adrian sentiu algo mudar no salão. Não era apenas pena por Helena nem curiosidade por escândalo. Era reconhecimento. Em ambientes dominados por homens como Rafael, a verdade raramente entra gritando. Às vezes, chega vestida de azul escuro com sapatos simples e coluna reta. Ele conhecia mulheres brilhantes destruídas por reputações sabotadas, e por isso contratara Helena após analisar não apenas seu currículo, mas também os rastros de projetos que outros haviam roubado dela. Rafael percebeu o perigo desse reconhecimento e tentou restaurar a narrativa. Ela está manipulando vocês, disse, apontando para Helena. Sempre foi boa em parecer vítima. Helena quase sorriu, não por alegria, mas por cansaço diante da previsibilidade dele. Vítimas não costumam ter escolha sobre a violência que recebem, respondeu ela. Mas sobreviventes escolhem o que fazer com as provas. A palavra provas atravessou Rafael como uma lâmina invisível. Por um instante, sua boca abriu sem som. O mestre de cerimônias da gala, homem acostumado a salvar eventos da vergonha, aproximou-se com um microfone, mas parou ao encontrar os olhos de Adrian. Ninguém sabia se deveria intervir ou fingir que a cena fazia parte de uma programação secreta. As câmeras, porém, já registravam tudo. Celulares discretos estavam erguidos, sorrisos haviam desaparecido. A elite, tão hábil em julgar vestidos e sobrenomes, descobria que talvez tivesse aplaudido o homem errado durante anos. Adrian voltou-se para Helena e falou em tom mais baixo, apenas o bastante para ela ouvir. Você quer sair? A pergunta a surpreendeu. Ele não ordenou, não decidiu por ela, não transformou sua proteção em prisão. Helena olhou para Rafael, depois para o salão inteiro. Sentiu o coração bater forte, não de medo, mas de uma liberdade estranha. Por muito tempo imaginara que vencer significava fugir daquele mundo. Agora entendia que talvez vencer fosse permanecer sem pedir licença. Não disse ela. Eu quero concluir a noite. Adrian assentiu e algo quase imperceptível suavizou sua expressão. Rafael viu esse gesto e sentiu uma fúria antiga possessiva abrir-se dentro dele. O que mais o atormentava não era Helena ter um cargo nem Adrian tê-la defendido. Era vê-la escolher ficar sem tremer. A mulher que ele jurara destruir estava diante dele sustentada não por um homem, mas por uma convicção que ele nunca conseguira comprar.
Então Helena caminhou até a mesa de doações, enquanto todos a acompanhavam com os olhos. Retirou da pequena bolsa um envelope branco e o entregou à coordenadora da fundação. Não era uma quantia espetacular, mas era limpa, fruto de consultorias discretas feitas durante meses de reconstrução. Rafael riu pelo nariz, pronto para outro comentário, porém a coordenadora abriu o envelope e arregalou os olhos. Além do cheque, havia uma proposta técnica para auditar gratuitamente a aplicação dos recursos da gala. A coordenadora, uma senhora de cabelos prateados chamada Marta, segurou a mão de Helena com emoção contida. Precisamos disso há anos, disse ela. Muitos prometem dinheiro, poucos oferecem controle. A frase atingiu Rafael em cheio, porque sua família era uma das maiores doadoras da fundação, e controle era exatamente o que ele menos desejava. Adrian observou a reação dele e guardou cada detalhe. A noite deixava de ser apenas reparação simbólica. Tornava-se o primeiro movimento de uma guerra. Isabela tentou recuperar a compostura tocando o braço de Rafael outra vez. Amor, vamos embora. Mas ele não a ouviu. Seu olhar estava preso em Helena e no envelope, como se tentasse calcular quanto ela sabia. Pela primeira vez em anos, Rafael Montenegro sentiu a instabilidade de quem pisa sobre vidro fino. Ele se aproximou de Helena uma última vez, sorrindo para os outros, mas falando com veneno apenas para ela. Você vai se arrepender. Helena não recuou. Talvez respondeu, mas não por ter parado de obedecer. Adrian ficou ao lado dela, e a simples presença dele impediu que Rafael transformasse a ameaça em cena maior. O ex-marido se afastou sob olhares cautelosos, puxando Isabela pelo salão sem a elegância calculada de antes. Atrás dele, os cochichos mudavam de tom. Já não falavam do vestido barato, falavam do consórcio da diretoria das provas e do brilho feroz nos olhos de Helena. Quando Rafael desapareceu pelas portas laterais, Helena permitiu que o ar saísse dos pulmões lentamente. A vitória daquela noite era pequena demais para curar o passado, mas grande o bastante para abrir uma rachadura na muralha dele. Adrian percebeu o tremor discreto em sua mão e não comentou. Em vez disso, ofereceu uma taça de água. Helena aceitou. Esse gesto simples, sem espetáculo, tocou-a mais do que qualquer defesa pública, porque não exigia gratidão como pagamento. Você anunciou antes do combinado, disse ela, encarando-o. Adrian não desviou. Sim, ele tentou destruir sua credibilidade em público. Respondi no mesmo campo. Helena avaliou a sinceridade dele, procurando sinais de manipulação. Encontrou dureza, cálculo e uma sombra de raiva bem controlada, mas não vaidade. Ainda assim, não queria trocar um homem dominador por outro, mesmo que este usasse poder de modo mais refinado. Eu lidero minha própria defesa, avisou. Adrian assentiu. Foi exatamente por isso que contratei você. A resposta ficou suspensa entre eles, carregada de algo que não era romance ainda, mas respeito. Para Helena, respeito era mais perigoso que desejo, porque alcançava lugares que ela havia fechado com cuidado. Adrian Varela não sorria facilmente, não distribuía elogios, e talvez por isso suas palavras tivessem peso. Ela recordou a entrevista final, quando ele lhe entregara uma pasta com dados do consórcio portuário e perguntara o que via. Helena respondera sem hesitar, que via uma mentira elegante. Naquele instante, entre lustres e murmúrios, ela compreendeu que a noite não terminaria ao sair do hotel. Rafael atacaria. Homens como ele não perdem plateia sem cobrar vingança. Ele procuraria contratos antigos, amigos influentes, jornalistas, comprados e qualquer fragilidade capaz de recolocar lá na posição de mulher desacreditada. Mas algo também mudara nela. Antes temia que sua verdade parecesse pequena demais contra o Império Montenegro. Agora, via que impérios também sangram quando alguém encontra a artéria certa. Do outro lado do corredor lateral, Rafael esmagou a taça vazia contra uma bandeja, assustando um garçom. Isabela tentou falar, mas ele a silenciou com um gesto brusco. Ligue para. Caio ordenou ao assessor, que surgira atrás de uma coluna. Quero tudo sobre a contratação dela, contas, clientes, amantes, qualquer sujeira. Se não existir, fabrique dúvidas. Caio empalideceu, mas obedeceu. Rafael olhou para o salão e jurou que Helena voltaria a ser nada antes do amanhecer. No salão,
Helena sentiu um arrepio sem saber que seu nome já era alvo de novas armadilhas. Marta anunciava discretamente a proposta de auditoria. Adrian conversava com um senador em tom frio, e fotógrafos tentavam capturar a nova geometria de poder. Helena permaneceu perto da janela observando a cidade acesa abaixo. São Paulo parecia indiferente, feita de concreto, ambição e janelas onde milhares de vidas travavam guerras invisíveis. A dela, enfim, deixava de ser invisível. Adrian aproximou-se novamente, mantendo distância respeitosa. Amanhã às 8 o conselho vai querer explicações. Helena virou o rosto para ele. Então darei explicações. Ele a estudou por um segundo. Eles serão duros. Ela quase sorriu. Já foram piores quando eu não tinha nome na porta. A frase agradou a Adrian mais do que ele deixou transparecer. Havia força ali, mas não arrogância. Havia dor, mas não vitimismo. E havia uma inteligência que Rafael nunca soubera reconhecer. A música recomeçou hesitante, como se o salão pedisse permissão para voltar à normalidade. Mas nada estava normal. Rafael saíra ferido. Helena permanecera de pé, e Adrian colocara a Varela Capital no centro de uma disputa que poderia custar bilhões. Entre os convidados, alianças começaram a se recalcular. Um banqueiro apagou o sorriso ao lembrar de um contrato assinado com Montenegro. Uma jornalista digitou uma mensagem urgente. Uma advogada observou Helena como quem encontra uma possível testemunha. Helena sabia que muitos daqueles olhares não eram apoio, eram interesse. Ainda assim não se ressentiu. O mundo corporativo nunca lhe oferecera ternura, apenas provas. Ela aprendera a vencer lendo entre linhas, prevendo traições e mantendo a voz firme, mesmo quando o corpo pedia descanso. Ao pegar sua bolsa, percebeu que o vidro da janela refletia sua imagem ao lado da de Adrian. Por um instante, os dois pareceram aliados de uma história que mal começara. Rafael pensara que a chamaria de pobre e todos aceitariam a sentença como verdade. Esquecera que pobreza não é falta de joias, mas falta de caráter diante da dor alheia. Helena deixou o salão depois da meia-noite, não como convidada tolerada, mas como ameaça reconhecida. Na calçada, enquanto o vento frio movia a barra do vestido simples, ela recebeu uma mensagem anônima no celular. Pare agora ou sua irmã pagará primeiro. A tela iluminou seu rosto e o mundo pareceu estreitar ao redor dela. Por um segundo, a serenidade cedeu espaço ao medo mais humano, mais profundo, aquele que não nasce por si, mas por quem se ama. Adrian notou a mudança antes que ela dissesse qualquer coisa. Helena guardou. O celular respirou devagar e ergueu os olhos. A guerra que Rafael prometera não esperaria o amanhecer, e pela primeira vez ela decidiu não enfrentá-la sozinha. Helena passou o resto da madrugada, sentada no banco traseiro do carro de Adrian, observando as luzes da avenida escorrerem pelo vidro como riscos de chuva seca. A mensagem sobre sua irmã queimava na memória, embora o celular estivesse desligado dentro da bolsa. Clara morava em Santos, ensinava literatura para adolescentes e acreditava que Rafael era apenas um erro encerrado. Helena sabia que homens como ele raramente encerravam algo. Eles apenas mudavam a forma da posse. Adrian não a pressionou durante o trajeto. Fez 2 ligações curtas, uma para reforçar a segurança em torno de Clara e outra para convocar sua equipe jurídica antes do amanhecer. Helena ouviu tudo em silêncio, medindo cada palavra dele, procurando a fronteira entre proteção e controle. Quando o carro parou diante do prédio onde ela morava, ele apenas disse que nenhum movimento seria feito sem autorização dela. Essa frase simples e firme teve peso de promessa. O apartamento de Helena era pequeno, organizado com a disciplina de quem precisara reconstruir a vida a partir de gavetas vazias. Havia livros marcados, planilhas impressas sobre a mesa, uma xícara esquecida na pia e uma fotografia de Clara sorrindo em uma praia ventosa. Helena tocou a moldura antes de abrir o computador. O medo tentava puxá-la para decisões impulsivas, mas ela dominou a respiração. Primeiro confirmaria se a ameaça era real. Depois descobriria quem a enviara. Às 6h30, Clara atendeu ao telefone com voz sonolenta e riu da preocupação da irmã. Disse que estava bem, que iria para a escola, que o porteiro apenas comentara a presença de um carro estranho na rua durante a noite. Helena sentiu o estômago gelar, mas não deixou a voz quebrar.
Pediu que Clara aceitasse um motorista enviado por uma consultoria de segurança. Mentiu dizendo que era benefício do novo emprego. Mentiras também podiam proteger. Enquanto isso, Rafael Montenegro observava o nascer do sol de sua cobertura, incapaz de dormir. A humilhação da gala voltava em flashes. Adrian, ao lado de Helena, os convidados cochichando a palavra provas, atravessando o salão como ameaça. Ele arremessou um copo contra a parede e mandou Caio entrar. O assessor trazia pastas, relatórios antigos, recortes de imprensa e uma lista de contatos. Rafael queria sujeira, mas principalmente queria recuperar a sensação de mando que Helena lhe roubara. Caio explicou que a contratação dela fora aprovada em sigilo pelo próprio Conselho da Varela Capital, com parecer técnico impecável e salário elevado. Rafael não gostou dessa parte. Preferia imaginar Helena implorando por uma vaga menor, não sendo disputada por um rival. Então, exigiu outra linha de ataque. Se não encontrasse escândalo, encontraria dúvida. Uma mulher que retorna ao mercado depois do divórcio sempre pode ser transformada em ambiciosa, instável ou ingrata. E Rafael conhecia jornalistas dispostos a vender suspeitas. Às 8 em ponto, Helena entrou na sala do Conselho da Varela Capital, usando um taier cinza, cabelos presos e expressão serena. A mesa longa reunia homens e mulheres que controlavam bilhões, mas muitos a olharam como se ela ainda carregasse o vestido simples da noite anterior. Adrian ocupava a cabeceira silencioso. Ele não a apresentou com elogios. Apenas abriu a reunião e informou que a nova diretora explicaria a revisão estratégica do consórcio portuário. O primeiro a atacar lá foi Ernesto Barros, diretor financeiro com rosto largo e sorriso de lâmina. Ele perguntou se Helena entendia o tamanho do risco reputacional criado por sua aparição pública. A palavra risco não se referia ao consórcio, e sim a ela. Helena abriu a pasta, distribuiu 5 folhas resumidas e respondeu que reputação sem governança era apenas publicidade cara. Alguns conselheiros ergueram as sobrancelhas. Adrian permaneceu imóvel. Mas seus olhos registraram o primeiro deslocamento de poder. Helena projetou um mapa societário do consórcio, revelando empresas interligadas por participações pequenas, empréstimos circulares e contratos de consultoria sem entrega comprovada. Não acusou Rafael diretamente, pois sabia que acusações prematuras alimentavam defesas. Preferiu expor padrões. Mostrou que 3 fornecedores tinham sede no mesmo andar, que 2 auditorias usavam relatórios copiados e que uma fundação ligada à família Montenegro aparecia como intermediária em pagamentos de natureza vaga. O silêncio mudou de descrença para atenção desconfortável. Ernesto tentou interromper, dizendo que estruturas complexas eram normais em projetos internacionais. Helena concordou com calma e avançou para o segundo slide. Estruturas complexas eram normais, explicou, mas margens incompatíveis com o fluxo de caixa não eram. Garantias duplicadas também não eram. Assinaturas digitalizadas sobre arquivos criados depois da data do contrato muito menos. Um murmúrio correu pela sala. Adrian inclinou levemente o corpo para a frente. Aquilo não estava no resumo enviado na noite anterior. Uma conselheira chamada Lúcia Sampaio, conhecida por nunca se impressionar com apresentações brilhantes, pediu detalhes sobre a origem dos metadados. Helena respondeu sem hesitar. Informou que analisara versões públicas, documentos de due diligence e anexos recebidos legalmente pela Varela Capital durante negociações anteriores. Nada havia sido invadido, nada havia sido furtado, sua força estava justamente nisso. Ela não precisava violar regras para encontrar mentiras. Bastava olhar onde homens arrogantes acreditavam que ninguém teria paciência de olhar. A reunião prevista para 20 minutos ultrapassou 1 hora. Helena não elevou a voz uma única vez. Quando Ernesto tentou insinuar que sua história pessoal com Rafael contaminava sua análise, ela fechou a pasta e o encarou. Disse que conflitos pessoais exigiam transparência, por isso declarara o divórcio antes da contratação. Já conflitos financeiros escondidos exigiam investigação, e era exatamente isso que alguns ali pareciam temer. A frase não nomeou culpados, mas fez Ernesto baixar os olhos. Adrian
encerrou a discussão autorizando uma auditoria ampliada, com equipe independente e acesso restrito. Houve resistência, mas os documentos de Helena tornavam perigoso votar contra. Ao final, Lúcia aproximou-se dela no corredor e confessou que chegara pronta para rejeitá-la. Agora, queria ver até onde aquelas trilhas levavam. Helena agradeceu sem vaidade. Conhecia elogios tardios demais para se embriagar com eles. O verdadeiro teste viria quando Rafael percebesse que a ameaça pública falhara e passasse a atacar nas sombras. No elevador privativo, Adrian ficou ao lado dela, mantendo o olhar nas portas metálicas. Você transformou uma sala hostil em sala cautelosa, disse ele. Helena respondeu que cautela não era confiança. Era apenas medo de assinar o próprio erro. Adrian quase sorriu. Para muitos conselhos isso já é progresso. Ela olhou para o reflexo dos dois no aço polido e percebeu a diferença entre ser observada como ornamento e ser acompanhada como força. Essa diferença a perturbou. Helena contou a ele sobre o carro visto perto da casa de Clara, omitindo apenas o tamanho do pânico que sentira. Adrian ouviu sem interromper. Disse que a equipe de segurança já acompanhava a irmã discretamente e que qualquer aproximação seria registrada. Helena agradeceu, mas impôs uma condição. Clara não poderia ser tratada como refém de uma guerra corporativa. Adrian respondeu que ninguém da família dela seria usado como peça. Rafael talvez não entendesse limites, mas eles entenderiam. Na cobertura dos Montenegro, Rafael recebia notícias ruins em sequência. Um jornalista avisara que a história da gala não renderia apenas fofoca contra Helena, pois havia interesse crescente no consórcio portuário. Um banqueiro pedira reunião urgente. Um deputado ligado ao projeto cancelara almoço. Rafael apertou o telefone até os dedos ficarem brancos. Então perguntou a Caio quem dentro da Varela Capital ainda lhe devia favores. Caio citou Ernesto Barros. E Rafael encontrou no nome uma fresta para contra-atacar. A ligação entre Rafael e Ernesto durou 9 minutos, tempo suficiente para semear veneno. Rafael prometeu participação futura em contratos, proteção política e um bônus disfarçado por consultoria. Em troca, queria relatórios internos, dúvidas registradas formalmente e um movimento para retratar Helena como risco emocional para a empresa. Ernesto hesitou apenas quando Rafael mencionou destruir documentos antigos. Depois aceitou. Pessoas corrompidas raramente se vendem de uma vez. Elas apenas descobrem um favor por vez que já não pertencem a si mesmas. No fim da tarde, Helena recebeu a primeira matéria, insinuando que sua nomeação era fruto de intimidade com Adrian. A foto escolhida mostrava os dois na gala próximos o bastante para alimentar malícia, distantes demais para provar qualquer coisa. O texto citava fontes anônimas e descrevia Helena como ex-mulher ressentida. Ela leu sem alterar o rosto. A dor veio depois, discreta e funda, porque por anos Rafael usara a mesma tática. Quando não podia negar sua competência, sujava sua motivação. Adrian entrou em sua sala minutos depois, segurando o tablet com a matéria aberta. O departamento de comunicação queria resposta agressiva. Helena recusou. Não alimentaria a narrativa de romance secreto como se precisasse provar pureza diante de gente corrupta. Sua resposta seria trabalho. Pediu autorização para antecipar a análise de 3 contratos do consórcio e convocar uma reunião técnica com todos os diretores. Adrian concedeu. Antes de sair, porém, perguntou se ela estava bem. Helena demorou a responder. Estou funcional, disse ela. Bem é uma palavra para dias menos caros. Adrian recebeu a frase como quem recebe uma verdade sem verniz. Quis dizer algo que a aliviasse, mas compreendeu que consolo fácil diminuiria a inteligência dela. Então, apenas afirmou que a competência dela não precisava pedir desculpas pela sujeira dos outros. Helena baixou os olhos por um segundo. Era pouco, talvez, mas naquele pouco havia uma delicadeza que Rafael jamais aprendera, porque delicadeza exige respeito. A reunião técnica ocorreu no início da noite. Ernesto chegou confiante, certo de que a matéria enfraquecera Helena. Ela, porém, distribuiu uma matriz de riscos tão precisa que até os aliados dele precisaram acompanhar. Mostrou como uma cláusula de reajuste permitiria desviar custos para empresas ligadas a fundos estrangeiros
enquanto a Varela Capital assumiria perdas ocultas. Em seguida, pediu que Ernesto explicasse por que seu departamento aprovara a cláusula sem ressalvas. A sala inteira virou-se para ele. Ernesto alegou urgência operacional, mas Helena abriu outra página. Havia e-mails internos todos obtidos no arquivo corporativo, nos quais analistas subordinados recomendavam revisão. As mensagens foram ignoradas. Um dos analistas, sentado ao fundo, empalideceu ao ver seu alerta projetado. Helena não o expôs com crueldade. Pelo contrário, destacou que a equipe técnica fizera seu trabalho. Quem falhara fora a liderança. Adrian observou Ernesto apertar a caneta até quase quebrar. Lá e entendeu que Rafael já tinha um canal dentro da empresa. Depois da reunião, Helena ficou sozinha na sala, recolhendo folhas marcadas. A cidade anoitecia atrás do vidro e as luzes dos prédios pareciam dados financeiros espalhados em uma planilha infinita. Ela recebeu uma mensagem de Clara, dizendo que chegara bem em casa e que o motorista parecia sério demais. Helena sorriu pela primeira vez no dia. O sorriso durou pouco porque outro arquivo entrou em seu e-mail. O remetente era desconhecido, o assunto trazia apenas uma palavra: perdão. O anexo continha uma imagem borrada de um contrato antigo, assinado por Tiago Azevedo, contador da Montenegro Holdings, morto 3 anos antes. Helena reconheceu o nome porque ele surgira em notas de rodapé de uma investigação arquivada. Junto da imagem havia uma frase curta: seu ex-marido não destruiu apenas você. Procure o filho dele. O sangue pareceu afastar-se de seu rosto. A ameaça contra Clara, a matéria suja, e aquele contrato formavam uma sequência calculada demais para ser acaso. Adrian encontrou Helena diante da tela imóvel. Ela explicou o conteúdo sem dramatizar, mas a gravidade dos olhos denunciava o choque. Adrian conhecia o caso de Tiago Azevedo, um suicídio conveniente, ligado a uma fraude que nunca alcançara Rafael. Disse que havia tentado comprar os arquivos anos antes sem sucesso. Helena fechou o computador com cuidado. Então vamos encontrá-los, agora afirmou. Adrian viu naquela decisão não vingança, mas justiça ganhando forma prática. Naquela noite, Rafael brindou sozinho em sua cobertura, acreditando que a matéria bastaria para enfraquecer Helena e dividir a Varela Capital. Não sabia que cada ataque revelava um pedaço de sua própria engrenagem. Também não sabia que um arquivo antigo, enviado por mãos tremendo de medo, havia colocado Helena no caminho de uma morte esquecida. Enquanto a cidade escurecia, ela preparava a próxima pergunta. E Rafael Montenegro ainda ignorava que perguntas certas podem arruinar homens inteiros. A mensagem permaneceu aberta na tela como uma ferida luminosa. Helena leu o nome de Tiago Azevedo 3 vezes, procurando no som das letras alguma explicação que ainda não existia. O contrato antigo trazia carimbos borrados, assinaturas sobrepostas e uma data que não combinava com os registros públicos. Adrian ficou atrás dela sem tocar seu ombro. Ambos entendiam que certos documentos não aparecem por acaso. Eles emergem quando alguém teme morrer carregando silêncio demais. O filho de Tiago chamava-se Mateus Azevedo e morava em um bairro discreto da Zona Leste, segundo a equipe de segurança de Adrian. Tinha 24 anos, trabalhava em uma oficina de peças náuticas e evitava redes sociais. Helena pediu para vê-lo pessoalmente. Adrian sugeriu cautela, pois o remetente anônimo podia estar conduzindo ambos a uma armadilha. Ela concordou, mas afirmou que medo não era argumento suficiente para abandonar uma testemunha possível. Medo apenas exigia método. Antes de sair, Helena ligou para Clara. A irmã atendeu com voz mais desperta e irritada por ter sido escoltada até a escola como se fosse celebridade ou criminosa. Helena sorriu sem alegria e pediu paciência. Não revelou a ameaça inteira, pois conhecia o orgulho de Clara e sua tendência a enfrentar perigos com uma coragem romântica demais. Do outro lado da linha, Clara percebeu a tensão. Mesmo assim, prometeu obedecer por um dia apenas e desligou fingindo leveza. O carro de Adrian cruzou a cidade sob uma garoa fina, dessas que transformam faróis em manchas pálidas no asfalto. Helena levava uma cópia impressa do contrato, marcada com caneta vermelha.
A cada leitura surgia uma incoerência nova. Uma cláusula liberava pagamentos a uma empresa sem histórico operacional. Outra transferia responsabilidade civil a um contador subordinado. O nome de Tiago aparecia como avalista técnico, embora sua função na Montenegro Holdings não lhe desse autoridade para isso. Adrian observava o raciocínio dela como quem acompanha uma cirurgia delicada. Helena não fazia perguntas para parecer inteligente. Fazia perguntas para abrir paredes. Ele próprio investigara Rafael anos antes depois de perder um contrato portuário em condições estranhas, mas sempre encontrara portas lacradas por advogados caros. Agora, ao lado daquela mulher que Rafael chamara de pobre, via uma possibilidade mais precisa. Ela conhecia a arrogância do inimigo por dentro. E isso valia mais que qualquer dossiê comprado. Mateus Azevedo os recebeu na oficina com as mãos sujas de graxa e os olhos de quem dormia pouco. Ao reconhecer Adrian, tentou fechar o portão, mas Helena colocou a mão no metal antes que ele deslizasse. Não falou o nome de Rafael de imediato. Mostrou apenas a imagem do contrato e perguntou se ele sabia quem havia enviado aquilo. Mateus empalideceu. O silêncio dele confirmou, mais do que uma resposta apressada teria confirmado. Não quero dinheiro, disse Mateus, depois de conduzi-los a um escritório estreito no fundo da oficina. Quero que parem de usar meu pai como ladrão morto. Helena sentou-se à frente dele, mantendo as mãos visíveis sobre a mesa. Disse que não viera comprar sua dor, nem prometer milagres. Viera entender. A palavra entender abriu uma fresta. Mateus respirou fundo e contou que o pai, antes de morrer, repetia que tinha assinado algo sob ameaça e que Rafael nunca perdoava a hesitação. Segundo Mateus Tiago Azevedo, descobrira uma cadeia de pagamentos falsos ligada a obras portuárias e a uma fundação beneficente usada como fachada elegante. Ao tentar denunciar internamente, fora acusado de desviar recursos. A família perdeu a casa, amigos se afastaram e advogados aconselharam silêncio. 2 dias antes de morrer, Tiago entregou ao filho um pendrive. Tinha medo do conteúdo e dos homens que ainda o procuravam. Helena sentiu a raiva subir, mas a conteve. A raiva sem direção é fogo, em sala fechada. Pediu para ver o pendrive. Mateus hesitou, olhando para Adrian com desconfiança. Bilionários para ele pertenciam todos ao mesmo clube, onde pobres viravam peças descartáveis. Adrian não se ofendeu. Disse apenas que Mateus poderia escolher um perito independente e que qualquer cópia seria registrada em ata. Aquela renúncia ao controle surpreendeu o rapaz e surpreendeu Helena também. A miniatura de barco estava guardada em uma caixa de ferramentas enrolada em pano velho. Mateus a abriu com dedos trêmulos e retirou o dispositivo minúsculo envolto em fita isolante. Helena observou o objeto como quem encara uma chave arrancada do fundo do mar. Talvez ali houvesse apenas medo antigo, talvez houvesse a prova capaz de desmontar anos de mentiras. Antes que pudessem sair, um ruído forte veio da frente da oficina, seguido pelo estilhaçar de vidro. 2 homens invadiram o galpão usando capacetes e jaquetas escuras. Um deles carregava uma barra de ferro, o outro segurava uma arma curta junto ao corpo. Adrian reagiu primeiro, puxando Helena para trás de uma bancada pesada. Mateus ficou paralisado por um segundo, depois se jogou no chão, quando o primeiro disparo acertou uma prateleira de metal. O som explodiu no espaço fechado, misturado ao alarme de um carro e ao cheiro súbito de óleo derramado. Helena não gritou. Seu coração martelava, mas sua mente buscou saídas. Viu a porta lateral, o extintor, a caixa de peças soltas e a posição dos invasores. Quando um deles avançou pelo corredor entre motores, ela empurrou uma estante estreita com toda a força. Peças caíram, como chuva de ferro, obrigando o homem a recuar. Adrian aproveitou o movimento, atingiu o pulso armado com uma chave inglesa e derrubou a arma para baixo de um compressor. O segundo invasor tentou alcançar Mateus, mas Helena lançou o extintor contra seus joelhos. O impacto não foi elegante, foi desesperado e preciso. Mateus, recuperando o instinto, agarrou uma corrente e golpeou o ombro do agressor. Adrian imobilizou o primeiro contra a bancada enquanto sirenes se aproximavam. Os 2 homens, percebendo a chegada da segurança privada e de uma viatura, fugiram pela porta quebrada.
Um capacete ficou no chão marcado por um adesivo de empresa terceirizada. Helena ajoelhou-se ao lado de Mateus, que tremia de raiva e pânico. Ele repetia que aquilo acontecera antes quando o pai tentou falar. Adrian guardou o capacete em um saco improvisado e ordenou que ninguém tocasse nos estilhaços. Helena olhou para o pendrive, ainda preso em sua mão fechada. A violência confirmava a importância do arquivo. Rafael podia negar documentos, comprar manchetes, intimidar conselhos. Mas homens culpados atacam rápido quando sentem a verdade respirar. Naquela mesma tarde, o pendrive foi entregue a uma perita chamada Renata Couto, especialista em recuperação de dados corporativos e velha aliada de Adrian. O laboratório ficava em um andar discreto, sem placa na porta e com acesso por biometria. Helena acompanhou cada etapa, recusando-se a sair da sala. Renata encontrou camadas de criptografia, arquivos apagados e nomes codificados por iniciais. Nada seria rápido. Ainda assim, um diretório parcialmente recuperado revelou 3 palavras: Porto, Fundo Rafael. Enquanto a perícia avançava, a matéria contra Helena ganhava força nas redes e programas de negócios. Comentaristas repetiam que a nomeação parecia emocional, que Adrian arriscava acionistas por uma mulher recém-divorciada, que o consórcio portuário não podia ser refém de vingança pessoal. Rafael aparecia em uma foto sorridente ao lado de crianças da fundação, apresentado como empresário filantrópico. Helena assistiu a 30 segundos e desligou. Sentiu náusea não por vaidade ferida, mas pela perversão da narrativa. Rafael, em sua cobertura, estava satisfeito pela primeira vez desde a gala. Caio informou que a oficina sofrera um incidente sem vítimas e que os homens contratados haviam escapado. Rafael não perguntou se alguém se ferira. Perguntou apenas se o objeto fora recuperado. Ao ouvir que não perdeu o controle, e agarrou Caio pelo colarinho. Seu rosto, tão treinado para câmeras, deformou-se em algo cru. Sem aquele arquivo, disse ele, mortos podem aprender a falar. Isabela ouviu a frase do corredor e sentiu um frio novo. Até então, aceitara a crueldade de Rafael como parte do temperamento de homens poderosos. Gostava do luxo da promessa de casamento do sobrenome que abriria salões, mas a menção a mortos falando atravessou sua fantasia. Quando Rafael percebeu sua presença, sorriu depressa e mudou de tom. Disse que era apenas metáfora de negócios. Isabela sorriu de volta, mas pela primeira vez guardou distância. À noite, Renata conseguiu abrir uma sequência de planilhas antigas. Helena, Adrian e Mateus assistiram ao surgimento dos dados em silêncio absoluto. Havia pagamentos fracionados a empresas, sem funcionários, repasses a uma fundação ligada aos Montenegro e e-mails internos, instruindo Tiago a assumir responsabilidade técnica por lançamentos que ele contestara. Um áudio curto acompanhava uma pasta. A voz de Tiago, cansada e rouca, dizia que Rafael mandara assinar ou Clara Azevedo perderia tratamento médico. Clara era a esposa dele. Mateus quebrou ao ouvir a voz do pai. Levantou-se, bateu a mão na parede e chorou sem esconder o rosto. Helena sentiu os próprios olhos arderem, mas permaneceu firme porque alguém precisava segurar o centro da sala. Adrian ofereceu água ao rapaz e não disse frases vazias. Algumas dores não aceitam consolo imediato, apenas precisam de testemunhas honestas. Helena prometeu a Mateus que a memória de Tiago não seria usada como ferramenta, mas defendida como verdade. O áudio ainda não bastava para derrubar Rafael sozinho. Poderia ser questionado, editado, contestado por peritos comprados. Helena sabia disso. Precisavam ligar as planilhas a contratos atuais e provar continuidade do esquema no consórcio portuário. Renata recuperou mais arquivos, incluindo recibos de consultoria assinados por uma empresa chamada Northbridge Advisory. Adrian reconheceu o nome. Era uma intermediária que surgira em negociações antigas e desaparecera após receber honorários milionários. Helena anotou tudo com a frieza de quem prepara cerco. Rafael antecipou o próximo golpe. Na manhã seguinte, um vídeo editado circulou mostrando Helena na oficina, cercada por homens armados após o ataque, como se participasse de uma negociação clandestina. A legenda insinuava que ela buscava testemunhas falsas para destruir o ex-marido.
O corte escondia tiros, vidros quebrados e a fuga dos invasores. Em poucas horas, investidores exigiram esclarecimentos e Ernesto Barros pediu reunião emergencial para afastá-la da auditoria até que sua conduta fosse apurada. Helena chegou à reunião com o rosto pálido de cansaço, mas com os olhos firmes. Ernesto falou primeiro, fingindo pesar institucional. Disse que ninguém duvidava do talento dela, mas a empresa precisava proteger sua imagem. Helena deixou que ele terminasse. Depois, conectou seu computador e exibiu as imagens completas da oficina, captadas pelas câmeras de segurança. O vídeo mostrou a invasão, os disparos, a arma caída, o capacete abandonado e Mateus protegendo o pendrive. A sala ficou muda. Helena não celebrou. Explicou que a edição divulgada era criminosa e que os metadados mostravam origem em uma agência de comunicação contratada por uma subsidiária ligada aos Montenegro. Ernesto engoliu em seco. Adrian perguntou diante de todos quem havia pedido o afastamento da diretora com base em material manipulado. Ninguém respondeu. A pergunta pairou como sentença futura. Pela primeira vez, o conselho percebeu que defender Rafael podia significar afundar junto com ele. Após a reunião, Adrian acompanhou Helena até o terraço do prédio. O céu estava pesado e o vento arrastava nuvens baixas sobre São Paulo. Ela encostou na mureta exausta demais para fingir invulnerabilidade. Disse que Rafael sempre preferira destruir a credibilidade de uma mulher a enfrentar seus argumentos. Adrian respondeu que ele escolhera a adversária errada. Helena olhou para ele procurando ironia, mas encontrou apenas certeza. Aquela certeza a assustou, pois tocava uma parte dela ainda ferida. Não me transforme em símbolo, disse Helena. Símbolos são úteis para discursos, mas sangram como qualquer pessoa. Adrian aceitou a correção com um gesto lento. Então me diga como devo ver ela. Ela pensou em muitas respostas, todas defensivas, todas cansadas. Por fim, disse que ele devia ver como parceira de trabalho, com medo suficiente para ser prudente e coragem suficiente para continuar. Adrian sustentou o olhar dela. Isso, disse ele, é mais raro que invulnerabilidade. O silêncio entre eles mudou de textura. Não havia beijo, promessa ou confissão, apenas uma proximidade construída em meio a documentos, ameaças e noites sem sono. Para Helena, era estranho ser vista sem ser reduzida. Adrian também não estava imune. A firmeza dela atingia nele uma culpa antiga, ligada à família, que não conseguira proteger de um esquema parecido. Ele queria ajudá-la, mas também precisava vencer seus próprios fantasmas. Nenhum dos dois sabia ainda como separar justiça de afeto. Naquela noite, Helena voltou para casa escoltada e encontrou Clara esperando no sofá, contrariando todas as instruções. A irmã tinha vindo de Santos furiosa por perceber que algo grave lhe fora escondido. Helena tentou protegê-la com meias-verdades, mas Clara a interrompeu. Disse que não era criança nem ornamento frágil na tragédia de ninguém. As duas discutiram, choraram e enfim se abraçaram. Helena contou o essencial. Clara ouviu tremendo, mas não pediu que ela parasse. Enquanto as irmãs dormiam pouco e mal, Rafael recebia a notícia de que o vídeo editado fora desmascarado. Pela primeira vez, seus aliados começaram a cobrar explicações em vez de oferecer soluções. O banqueiro adiou crédito. O deputado exigiu distância. Ernesto pediu garantias. Rafael caminhou pela cobertura como animal preso, até parar diante do cofre escondido atrás de uma obra abstrata. De lá, retirou uma pasta vermelha selada com documentos que jamais deveriam sair da escuridão. Dentro dela havia contratos originais, transferências, nomes de políticos e fotografias de encontros privados. Rafael segurou a pasta por alguns segundos, avaliando o preço de cada traição que ainda podia cometer para salvar a si mesmo. Pensou em destruir tudo, mas a arrogância o impediu. Aqueles papéis eram seguro de vida, ameaça e herança podre. Ele não sabia que no laboratório de Renata, um arquivo recém-recuperado indicava exatamente a existência daquela pasta vermelha. Ao amanhecer, Helena recebeu a ligação de Renata. A perita falava rápido, com excitação cautelosa. Havia encontrado uma referência cruzada entre Northbridge Advisory, a Fundação Montenegro, e uma conta em nome de Rafael no exterior.
Mais importante, havia uma nota escrita por Tiago antes da morte mencionando uma pasta vermelha guardada no apartamento principal. Helena fechou os olhos. O caminho até a verdade ficava mais claro. Também ficava mais perigoso. Porque agora, Rafael sabia que estava sendo cercado. A notícia sobre a conta estrangeira de Rafael chegou às 6h12 da manhã, mas Helena já estava acordada. Ela passara a noite entre a mesa da cozinha e a janela ouvindo Clara respirar no quarto de hóspedes. A irmã dormia mal agarrada ao travesseiro, como se pudesse segurar a normalidade perdida. Helena leu a mensagem de Renata 3 vezes, não por dúvida, mas porque cada dado novo tornava mais estreito o caminho de volta. Adrian chegou ao prédio pouco depois acompanhado por 2 advogados e uma analista de risco. Não entrou como dono do lugar nem transformou a sala pequena de Helena em quartel. Cumprimentou Clara com respeito e pediu permissão antes de espalhar documentos sobre a mesa. Esse cuidado desmontou parte da resistência da jovem professora. Embora ela continuasse olhando para ele, como quem avalia se um bilionário pode ser menos perigoso que outro. Renata participava por chamada segura e explicava que a referência à pasta vermelha vinha de um arquivo de notas criptografado por Tiago. Havia números de contratos iniciais de políticos, datas de reuniões e uma observação sobre o cofre do apartamento principal onde Rafael. Faltava, porém, prova física. Sem ela, os dados poderiam ser tratados como fragmentos incompletos úteis para investigação frágeis diante de um tribunal. Helena compreendeu antes que a perita terminasse. Não invadiremos o apartamento dele, disse Adrian, olhando para Helena. Ela ergueu as sobrancelhas quase ofendida pela necessidade da frase. Nunca sugeri isso. Ele assentiu. Precisava ouvir não por desconfiar dela, mas porque sabia como o desespero torna atalhos sedutores. Helena fechou a pasta com cuidado. A pasta vermelha era importante, mas Rafael a protegeria como última arma. Então a única saída era fazê-lo mover o objeto por vontade própria. A estratégia nasceu, em silêncio, como costumam nascer as melhores armadilhas. Helena propôs pressionar o consórcio com uma auditoria pública limitada, citando apenas inconsistências já documentadas. Se Rafael acreditasse que a Varela Capital estava perto de rastrear a pasta, tentaria escondê-la em outro lugar. Adrian acrescentou que poderia convocar uma assembleia extraordinária de acionistas, expondo riscos sem acusação direta. Clara ouviu tudo pálida, percebendo que a guerra não seria travada com gritos, mas com nervos. Ao meio-dia, a Varela Capital divulgou comunicado formal anunciando revisão independente do consórcio portuário. O texto era preciso quase seco, mas cada linha atingia Rafael. Falava em governança, integridade documental, proteção de acionistas e cooperação com autoridades competentes. Não mencionava a Fundação Montenegro, nem a morte de Tiago, nem a conta estrangeira. Justamente por isso parecia mais ameaçador. Homens culpados temem mais o que não é dito, porque preenchem o silêncio com seus próprios crimes. A reação veio rápida. O valor das ações da Varela Capital caiu antes do fechamento do mercado, puxado por boatos de instabilidade interna. Canais econômicos questionavam a liderança de Adrian e repetiam que uma disputa pessoal havia contaminado uma operação bilionária. Ernesto Barros apareceu em bastidores vazando dúvidas sobre a nomeação de Helena. Ele não a atacava frontalmente. Preferia insinuar que a empresa estava sendo guiada por emoções, palavra escolhida para ferir uma mulher competente. Na sala de crise, Helena acompanhava gráficos e manchetes sem piscar. Alguns diretores exigiam que ela se afastasse temporariamente para acalmar investidores. Outros falavam em preservar a empresa, como se reputação fosse uma porcelana e não a consequência de decisões limpas. Adrian deixou todos falarem. Depois pediu que Helena apresentasse o mapa atualizado de riscos. Ela caminhou até a tela com passos firmes, sabendo que qualquer tremor seria usado contra ela. A apresentação foi dura. Helena mostrou que a queda das ações não vinha apenas do comunicado, mas de vendas coordenadas por fundos ligados a consultorias próximas de Northbridge Advisory. Explicou que alguém tentava criar pânico para forçar uma decisão interna contra a auditoria. Cada gráfico apontava para interferência calculada.
Quando Ernesto tentou contestar Lúcia, Sampaio perguntou por que ele conhecia a objeção antes de ver o slide. A sala voltou-se para ele e sua segurança vacilou. Adrian não sorriu, mas seu silêncio tinha peso. Informou que qualquer vazamento interno seria tratado como violação grave de dever fiduciário. Ernesto respondeu com indignação ensaiada, jurando lealdade à empresa. Helena não o acusou. Apenas pediu que a equipe de tecnologia preservasse todos os registros de acesso a documentos do consórcio. O pedido parecia administrativo, mas Ernesto entendeu a ameaça. Pela primeira vez, percebeu que Rafael talvez não conseguisse proteger se a maré virasse. Enquanto isso, Rafael assistia à queda das ações com satisfação venenosa. Acreditava que Adrian seria forçado a escolher entre Helena e os acionistas. Bebeu café sem tocar na comida e ordenou que Caio preparasse uma campanha mais agressiva. Queria fotos de Helena, histórias de divórcio, qualquer depoimento de antigos conhecidos dispostos a chamá-la de fria, ambiciosa ou ingrata. Caio hesitou ao mencionar a pasta vermelha. Rafael lançou sobre ele um olhar que eliminou a hesitação. No fim da tarde, Rafael decidiu mover os documentos. Não por medo declarado, jamais admitiria isso, mas por prudência estratégica, como dizia a si mesmo. Chamou um motorista antigo, dispensou seguranças habituais e desceu pela garagem privativa com uma maleta de couro. Não sabia que Renata monitorava por meios legais câmeras públicas próximas ao prédio, nem que Adrian acionara investigadores licenciados para acompanhar qualquer deslocamento suspeito. A armadilha começava a fechar, sem tocar portas proibidas. Helena recebeu a atualização no corredor da Varela Capital, segundos antes de entrar em nova reunião. Rafael havia deixado a cobertura e seguia para a região dos jardins. Ela sentiu o impulso de abandonar tudo e ir atrás dele, mas dominou-se. Seu papel era manter a frente pública da batalha, não correr atrás de uma maleta como personagem de desespero. Adrian percebeu a luta interna dela. Você sabe esperar, disse baixo. Helena respondeu que sabia sangrar esperando também. A reunião com acionistas foi pior que qualquer emboscada física. Homens que nunca haviam lido o consórcio inteiro exigiam respostas como se fossem juízes. Uma investidora perguntou se Helena entendia que sua presença custara milhões em valor de mercado. Helena respondeu que ocultar fraude costuma custar mais, embora o prejuízo demore a aparecer no balanço. A frase irritou alguns, mas atingiu outros. Investidores podem tolerar frieza, mas raramente ignoram a possibilidade de perdas maiores. Ernesto levantou-se e propôs formalmente o afastamento de Helena até conclusão de análise reputacional. A palavra reputacional caiu na sala com perfume de traição. Antes que Adrian respondesse, Lúcia pediu a palavra e afirmou que afastar a responsável pela descoberta dos riscos beneficiaria apenas quem desejava apagar rastros. Outros dois conselheiros concordaram não por coragem absoluta, mas porque o medo agora tinha duas direções. Rafael assustava, mas a documentação de Helena assustava mais. A votação foi adiada, e esse adiamento salvou Helena por algumas horas. No banheiro executivo, ela lavou as mãos e encarou o espelho. Viu olheiras, boca sem cor, a pele marcada por noites curtas. Por um instante, a voz antiga de Rafael retornou dizendo que ela sempre desmoronaria quando o jogo ficasse grande. Helena fechou a torneira com força. Grande era o que ela havia suportado calada. Aquilo ao menos tinha nome, inimigos e documentos. Quando saiu, encontrou Adrian no corredor vazio. Ele não perguntou se ela chorara, talvez porque soubesse que a pergunta seria injusta. Disse apenas que Rafael havia levado a maleta para um clube privado. Investigadores registraram a entrada, mas não puderam seguir além da recepção. Helena pensou rápido. Clubes privados guardam cofres, salas reservadas e lealdades antigas. Também guardam funcionários invisíveis, gente que escuta mais do que parece. Precisavam de alguém que conhecesse aquele mundo por baixo. Marta, a coordenadora da fundação, forneceu a chave inesperada. Ao saber por Helena que a auditoria encontrara gastos suspeitos, revelou que uma ex-funcionária fora demitida após questionar doações destinadas a eventos no mesmo clube. Chamava-se Joana Reis. Trabalhava agora como recepcionista em um consultório.
Helena a encontrou naquela noite, acompanhada por uma advogada. Joana tinha medo, mas trazia cópias de recibos, listas de presença e bilhetes assinados por assistentes de Rafael. Os documentos de Joana mostravam que o clube servia como ponto de encontro para repasses mascarados como leilões beneficentes. Obras de arte eram compradas, recompradas e avaliadas acima do valor real, movimentando dinheiro sem chamar a atenção de bancos tradicionais. Uma sala reservada chamada Sala Azul aparecia em quase todas as datas críticas. Helena cruzou os dados com a rota de Rafael e sentiu o padrão se encaixar. Ele não estava escondendo a pasta, estava nele. No clube, Rafael se reunia com um senador, um banqueiro e o próprio Ernesto. A maleta repousava sobre a mesa como animal adormecido. Rafael explicou que os documentos comprometiam todos, portanto, todos deveriam ajudá-lo a esmagar Helena e enfraquecer Adrian. Ernesto soava menos elegante longe da mesa do conselho. O senador pediu garantias. Rafael abriu a maleta apenas o suficiente para mostrar a borda vermelha da pasta. Ninguém percebeu a câmera discreta, instalada legalmente pelo clube para segurança patrimonial. A gravação não podia ser acessada sem ordem, mas a existência dela bastava para novo movimento. Adrian acionou uma juíza conhecida pela rigidez técnica, apresentando os dados de Renata, o ataque à oficina, os documentos de Joana e a rota da maleta. Não pediu espetáculo, pediu preservação urgente de imagens e registros do clube. Enquanto advogados trabalhavam, Helena voltou para casa e encontrou Clara corrigindo provas de alunos, fingindo que a vida comum ainda obedecia. As irmãs conversaram na varanda pequena com a cidade, respirando em ruídos distantes. Clara confessou que tinha medo, mas também orgulho. Disse que durante anos viu Helena encolher ao lado de Rafael, como se pedisse desculpas por ocupar espaço. Agora a via cansada, ameaçada, mas inteira. Helena chorou sem alarde. Não era fraqueza, era luto pelo tempo perdido. Clara segurou sua mão e prometeu que não fugiria, mas também não seria imprudente. Pela primeira vez, Helena acreditou. Na manhã seguinte, a ordem judicial saiu. As imagens do clube foram preservadas e a polícia financeira abriu procedimento preliminar. A notícia não era pública, mas bastou chegar a Rafael para transformar sua irritação em pânico. Alguém dentro do clube avisara. Ele ligou para Ernesto, depois para o senador, depois para Caio. Todos atenderam com vozes menores. A rede, que parecia muralha, começava a se comportar como ponte em incêndio, cada homem tentando atravessar antes dos outros. Rafael decidiu então atacar o coração de Adrian. Vazou documentos antigos sobre a morte dos pais do bilionário, insinuando que a família Varela também se beneficiara de operações financeiras obscuras. A acusação era distorcida, cruel e planejada para abrir uma ferida íntima. Quando a notícia apareceu, Adrian ficou imóvel por longos segundos. Helena viu algo escuro atravessar seus olhos. Não era medo de escândalo, era a dor de ver mortos usados como armas por um homem sem limites. Adrian contou a Helena naquele fim de tarde que seus pais haviam perdido tudo em uma fraude de financiamento quando ele tinha 22 anos. O pai morreu meses depois, a mãe nunca se recuperou da vergonha pública. Ele construiu a Varela Capital sobre a obsessão de entender mecanismos que destruíam famílias enquanto criminosos brindavam em salões. Helena ouviu sem interromper. Pela primeira vez, viu que a frieza dele era uma cicatriz organizada, não ausência de sentimento. A revelação aproximou os dois de modo perigoso, não porque apagasse as diferenças entre eles, mas porque criava uma ponte feita de perdas reconhecidas. Helena disse que justiça não devolveria os mortos, nem os anos roubados. Adrian respondeu que sabia, mas impediria que Rafael continuasse cobrando vidas para sustentar luxo. O silêncio que veio depois tinha algo de juramento. Eles não se tocaram, mas a distância entre ambos parecia menor do que na noite da gala. No fim do dia, o mercado fechou em queda, os jornais falavam em crise, e Ernesto preparava nova tentativa de afastamento. Mas Helena recebeu de Joana um último detalhe. A Sala Azul teria novo leilão privado em 2 dias com presença de Rafael e investidores estrangeiros. Adrian compreendeu a oportunidade. Se Rafael tentasse vender proteção ou mover ativos ali, poderia ser flagrado por autoridades.
Helena olhou para o convite obtido legalmente por uma colaboradora e sentiu o risco pulsar. Rafael imaginava que a tempestade engoliria Varela Capital antes de alcançar sua própria porta. Não entendia que tempestades também limpam o céu para quem sabe suportar a chuva. Helena, exausta e firme, reuniu os documentos sobre a mesa de Adrian. Clara estava protegida. Mateus disposto a testemunhar, Joana aceitara colaborar e a pasta vermelha, enfim, se movera para perto da luz. O próximo erro de Rafael não seria apenas arrogância, seria a primeira queda visível de seu império. O leilão privado da Sala Azul ainda estava a 2 dias de distância, mas Helena sabia que Rafael não ficaria parado até lá. Homens acuados por provas costumam destruir testemunhas antes de salvar contratos. Na manhã seguinte, ela chegou à Varela Capital, carregando 3 pastas, um cansaço visível e uma decisão que não admitia vaidade. Não bastava esperar o próximo erro de Rafael. Era preciso empurrá-lo com delicadeza cruel para o corredor, onde todas as suas saídas parecessem seguras. A estratégia começou pela Fundação Montenegro, a vitrine mais brilhante do império dele. Marta entregou livros de doações, recibos de eventos, listas de fornecedores e mensagens antigas que guardara por instinto. Helena leu tudo com atenção feroz. O dinheiro passava por campanhas infantis, jantares beneficentes, leilões de arte e consultorias sociais que nunca tinham produzido relatórios reais. Cada valor parecia pequeno diante do patrimônio de Rafael, mas a repetição formava uma engrenagem. A caridade era o perfume usado para esconder podridão. Adrian montou uma equipe paralela em uma sala sem identificação no 14º andar. Renata cuidava dos rastros digitais. 2 auditores cruzavam notas fiscais. A advogada Valéria preparava medidas judiciais e Mateus revisava documentos que mencionavam o pai. Helena coordenava tudo sem elevar a voz. Sua autoridade não vinha de cargo, mas da precisão com que fazia perguntas. Quando alguém trazia uma conclusão apressada, ela pedia origem, data, contexto e risco. A verdade precisava sobreviver ao tribunal. Mateus quase desistiu ao encontrar o nome de Tiago em mais uma planilha fraudulenta. Ficou olhando para a tela como se o pai morresse de novo diante dele. Helena o chamou para o corredor e não ofereceu frases doces. Disse que Rafael havia usado a assinatura de Tiago como arma e que recuperar a história dele exigiria firmeza. Mateus respirou fundo, enxugou o rosto e voltou. Daquele instante em diante, deixou de ser apenas filho de vítima. Tornou-se testemunha. Rafael acompanhava os movimentos por meio de Ernesto, mas a fonte dentro da Varela Capital estava secando. A preservação de registros tornara cada acesso perigoso. Ernesto ligou 3 vezes, exigindo proteção e dinheiro. Rafael respondeu com desprezo crescente. Traidores úteis são tratados como parceiros apenas enquanto servem. Quando começam a tremer, viram ameaça. Ainda assim, ele precisava dele para a votação que ocorreria antes do leilão privado. Se Helena fosse afastada, Adrian perderia sua lâmina mais afiada. Helena decidiu atacar a rede de fornecedores antes da votação. Enviou notificações formais, pedindo comprovação de serviços prestados à fundação e ao consórcio portuário. A maioria respondeu com documentos genéricos. 2 empresas não responderam. Uma terceira tentou encerrar atividades no mesmo dia. Renata rastreou o contador responsável e descobriu que ele também cuidava de uma consultoria usada por Ernesto. A ponte entre Rafael e o diretor financeiro deixava de ser suspeita. Começava a ganhar forma documental. No fim da tarde, Clara ligou avisando que sairia mais tarde da escola por causa de uma reunião pedagógica. Helena pediu que esperasse o motorista dentro do prédio. Clara suspirou cansada da vigilância, mas prometeu obedecer. A conversa durou menos de 1 minuto. Ainda assim, quando desligou, Helena sentiu aquele pressentimento antigo que não nasce da razão, e sim de uma parte do corpo treinada pela dor. Olhou pela janela e desejou poder multiplicar-se. Adrian percebeu a inquietação e perguntou se havia algo errado. Helena respondeu que talvez fosse apenas medo. Ele não minimizou. Chamou a equipe de segurança e confirmou a rota de Clara. Tudo parecia normal.
O motorista estava a caminho. 2 agentes discretos observavam a escola e a portaria registrara apenas pais e professores. A normalidade, porém, pode ser a roupa favorita de uma armadilha. Helena voltou aos documentos, mas a cada linha, o nome de Clara atravessava seus pensamentos. Às 19h40, o motorista avisou que Clara não estava na saída combinada. A reunião terminara havia 20 minutos. O celular dela chamava até cair. Helena sentiu o sangue abandonar o rosto, mas não perdeu a voz. Pediu imagens internas, nomes de professores presentes e verificação das ruas laterais. Adrian já estava de pé, acionando contatos policiais e bloqueando qualquer tentativa de improviso. A irmã de Helena havia sido retirada do tabuleiro. E Rafael finalmente tocara o limite imperdoável. A primeira imagem mostrou Clara saindo pelo portão dos fundos ao lado de uma mulher de jaleco branco. Parecia calma, talvez convencida por alguma emergência falsa. A segunda câmera perdeu ambas perto de uma van branca sem placas dianteiras. Helena não chorou. Ficou tão imóvel que Mateus desviou o olhar assustado. Dentro dela o medo gritava, mas a estrategista assumiu o comando. Rafael queria uma reação desesperada. Ela daria a ele uma resposta, mas não a que esperava. A mensagem chegou 10 minutos depois. Um vídeo curto mostrava Clara sentada em uma cadeira, mãos livres, rosto pálido, tentando parecer corajosa. Uma voz masculina exigia que Helena assinasse uma declaração assumindo manipulação de provas, renunciasse ao cargo e entregasse todos os arquivos recuperados. Havia prazo até meia-noite. Adrian fechou o punho, mas Helena ergueu a mão pedindo silêncio. Ouviu o áudio outra vez. A voz estava distorcida, porém, um ruído de fundo chamou sua atenção. Gaivotas. Santos, disse ela quase sem ar. Clara não tinha sido levada para longe, mas para perto do mar. Renata isolou o som e encontrou sob a distorção o apito específico de uma balsa portuária. Mateus lembrou que uma das empresas vazias ligadas à fundação mantinha um galpão desativado próximo ao cais. Adrian acionou a polícia, mas Helena pediu cuidado. Se Rafael percebesse cerco oficial cedo demais, poderia mover Clara. Precisavam confirmar o local sem alarmar os captores. Valéria preparou a declaração exigida pelos sequestradores, mas Helena alterou o texto de forma sutil. Inseriu expressões que, para qualquer leigo, pareciam confissão, mas para uma análise jurídica futura, denunciavam coação e inconsistência temporal. Adrian entendeu a manobra e admirou com dor a mente dela raciocinando enquanto a irmã estava em risco. Helena gravou um áudio dizendo que obedeceria. Sua voz saiu firme. Depois desligou e apoiou as mãos na mesa, lutando contra o próprio desabamento. O galpão ficava em uma área de contêineres antigos, cercada por grades enferrujadas e lâmpadas quebradas. Adrian não permitiu que Helena entrasse na primeira equipe, mas ela recusou ficar distante. Não discutiram longamente. Ela aceitou colete sob o casaco ponto eletrônico e posição recuada. Ele aceitou que deixá-la fora da operação seria arrancar dela a única forma suportável de medo. A polícia financeira aguardava mandado emergencial, enquanto 2 agentes locais cercavam saídas discretamente. Helena entrou pelo portão lateral, levando uma bolsa com cópias controladas dos arquivos, não os originais. A noite cheirava a sal, óleo diesel e madeira molhada. Cada passo ecoava como uma pergunta. Adrian caminhava alguns metros atrás, escondido pela sombra de um container, acompanhado por um agente. No interior do galpão, uma lâmpada pendia sobre Clara. A irmã ergueu os olhos e, ao ver Helena, quase chorou, mas manteve o queixo alto por orgulho e amor. O homem ao lado de Clara usava boné baixo e luvas pretas. Não era Rafael. Homens como Rafael raramente sujam as mãos quando ainda podem comprar dedos alheios. Ele exigiu a bolsa e o vídeo da confissão. Helena entregou o celular primeiro. Enquanto ele conferia, ela observou detalhes. Uma tatuagem no pulso, a marca de tinta no sapato, o chaveiro de uma empresa terceirizada. O mesmo símbolo aparecia no capacete deixado na oficina de Mateus. Quando o sequestrador pegou a bolsa, Helena perguntou quanto Rafael pagava por uma prisão longa. A provocação foi medida. O homem hesitou irritado e essa fração bastou.
Clara virou a cadeira contra a canela dele. Adrian avançou pela lateral e o agente derrubou a arma antes que o disparo subisse. O som ecoou no teto metálico, assustando pombos escondidos. Helena correu, até Clara cortou a fita, que prendia seus tornozelos, e puxou a irmã para trás de uma pilha de caixas. 2 outros homens surgiram no mezanino. A polícia entrou pelo portão principal gritando ordens. Houve correria, uma queda violenta sobre chapas de metal e outro disparo que acertou a parede acima de Helena. Adrian protegeu as irmãs com o corpo, mas Clara, ainda tremendo, apontou para uma escada lateral. Um dos captores tentava fugir com um notebook. Mateus, que aguardava fora com os agentes, viu a movimentação e bloqueou a saída usando uma empilhadeira antiga. O confronto terminou em menos de 4 minutos, embora para Helena parecesse uma noite inteira. 3 homens foram presos. O notebook foi apreendido. Na bolsa falsa, os captores encontraram arquivos inúteis, preparados para rastrear qualquer tentativa de envio. Clara abraçou Helena com tanta força que ambas perderam o fôlego. Não houve discurso heróico. Apenas 2 irmãs vivas, sujas de poeira, agarradas no meio de um galpão onde a crueldade de Rafael falhara por poucos segundos. O notebook trouxe a primeira ligação direta com Caio. Havia mensagens apagadas, pagamentos combinados e uma ordem para assustar sem machucar, frase que tornava tudo ainda mais monstruoso. Rafael queria controlar a dor como controlava campanhas de imagem. Também havia um arquivo recente com instruções para Ernesto pressionar o conselho e para uma agência publicar nova denúncia contra Helena ao amanhecer. Renata sorriu pela primeira vez em dias. O ataque contra Clara havia aberto uma porta que Rafael tentara manter invisível. Na delegacia, Clara prestou depoimento com voz trêmula, mas clara. Disse que uma mulher se passara por enfermeira, afirmando que Helena sofrera acidente. A culpa quase esmagou Helena, embora todos soubessem que a responsabilidade era dos criminosos. Adrian permaneceu perto sem invadir. Quando Clara terminou, olhou para ele e disse que, se fosse magoar sua irmã, deveria ter medo dela. Adrian respondeu que já tinha. Clara riu chorando, e aquela pequena quebra devolveu humanidade à madrugada. Rafael soube das prisões antes do amanhecer. Caio desaparecera, Ernesto não atendia, e um delegado deixara recado exigindo sua presença para esclarecimentos. Pela primeira vez, o empresário sentiu o império responder com silêncio. Tentou ligar para aliados políticos, mas encontrou secretárias frias e compromissos inventados. Isabela observava do sofá pálida, enquanto ele quebrava outro copo. Não perguntou mais se era metáfora. Já sabia que estava noiva de um homem capaz de chamar sequestro de estratégia. Helena voltou à Varela Capital sem dormir. Clara foi levada para um apartamento seguro com Marta, e Mateus ficou sob proteção formal. Na sala de crise, os documentos do notebook foram integrados ao dossiê. Adrian sugeriu que ela descansasse antes da votação do conselho marcada para aquela tarde. Helena recusou. Não por orgulho vazio, mas porque Rafael apostara justamente em seu colapso. Se entrasse naquela sala de pé, a tentativa de quebrá-la se voltaria contra ele. A reunião começou sob tensão pesada. Ernesto chegou atrasado, suando, sem a elegância agressiva de antes. Helena apresentou as provas do sequestro, as mensagens ligando Caio aos captores e os rastros financeiros que passavam por fornecedores da fundação. Depois mostrou o vínculo entre esses fornecedores e aprovações internas feitas por Ernesto. Não chamou ninguém de criminoso, apenas colocou datas lado a lado, valores lado a lado, acessos lado a lado. A matemática fez o que insultos não fariam. Ernesto tentou negar, mas Adrian exibiu registros preservados de entrada no sistema e transferências para uma consultoria de fachada. Lúcia pediu seu afastamento imediato. Desta vez, ninguém se opôs. O diretor financeiro foi retirado da sala sob protestos fracos, mais medo que indignação. Helena observou sem prazer. Quedas assim não eram bonitas, eram necessárias. A cada aliado perdido, Rafael ficava mais exposto, e quanto mais exposto, mais provável seria que levasse a pasta vermelha ao leilão. No fim da tarde, Adrian encontrou Helena sozinha na capela vazia do prédio, um espaço simples, criado para funcionários que precisavam de silêncio.
Ela não rezava em voz alta, apenas segurava o medalhão de Clara recuperado no galpão. Adrian sentou-se a 2 bancos de distância. Helena disse que quase assinara tudo quando viu a irmã no vídeo. Ele respondeu que coragem não era a ausência desse quase, era voltar dele antes de entregar a alma ao inimigo. A frase ficou entre eles com uma ternura inesperada. Helena virou-se e o viu cansado sem a armadura perfeita dos salões. Pela primeira vez desejou tocar seu rosto, não por gratidão, mas por reconhecimento. Não o fez. Ainda havia sangue quente demais na história. Adrian também permaneceu imóvel, respeitando a fronteira invisível. Contudo, quando saíram da capela, caminhavam lado a lado com uma confiança mais funda, construída não por promessas, mas por sobrevivência compartilhada. À noite, Renata confirmou que o notebook continha a agenda criptografada para o leilão da Sala Azul. Rafael pretendia usar a pasta vermelha para chantagear aliados e levantar dinheiro suficiente para recomprar posições no consórcio. Helena olhou para Adrian, depois para Valéria, Mateus e Lúcia. O próximo palco estava definido. Não seria apenas uma reunião privada de ricos assustados. Seria o lugar onde Rafael tentaria vender a própria queda como salvação, sem saber que todos os caminhos já estavam sendo fechados. O convite para o leilão da Sala Azul parecia uma obra de arte em papel grosso, com letras douradas e perfume caro. Helena o segurou entre os dedos como se segurasse uma lâmina. A noite prometia filantropia, investimentos culturais e celebração de grandes nomes, mas todos naquela sala de preparação sabiam que o verdadeiro item à venda seria poder. Rafael levaria a pasta vermelha, seus aliados levariam medo e Helena levaria paciência suficiente para esperar o erro final. Adrian revisou o plano pela última vez, com Valéria, Renata, Lúcia e 2 investigadores autorizados pela polícia financeira. Nada poderia depender de sorte. As imagens do clube estavam preservadas por ordem judicial, as transferências suspeitas haviam sido mapeadas e Mateus prestaria depoimento formal na manhã seguinte. Faltava capturar Rafael, tentando negociar proteção com documentos criminosos. Helena sabia que seria perigoso, porque homens encurralados podem abandonar a elegância quando percebem que a prisão deixou de ser ideia distante. Clara insistiu em falar com a irmã antes da partida. Ainda estava pálida, mas os olhos recuperavam brilho. Pediu que Helena prometesse voltar inteira, não apenas viva. A diferença apertou o coração de ambas. Helena segurou seu rosto e disse que não permitiria que Rafael roubasse mais uma noite da família. Clara tentou sorrir. Depois entregou a ela o medalhão recuperado no galpão. Disse que coragem também precisava de algo simples para tocar quando o mundo ficasse grande demais. O clube privado erguia-se atrás de muros altos, jardins impecáveis e portões onde seguranças tratavam sobrenomes como senhas. Helena chegou em um carro discreto acompanhada por Adrian, enquanto Valéria entrou por outro acesso com autorização judicial lacrada. Adrian usava terno escuro e expressão calma, mas Helena notou a tensão em sua mão direita. Ela própria sentia o medo viajar sob a pele. A diferença era que naquela noite o medo tinha direção. A Sala Azul fazia jus ao nome. Cortinas de veludo profundo cobriam paredes onde quadros modernos pareciam esconder ouvidos. Mesas redondas exibiam taças, catálogos e placas numeradas para lances. Banqueiros políticos, herdeiros e colecionadores conversavam em voz baixa, fingindo interesse por arte, enquanto calculavam sobrevivência. Rafael já estava lá, impecável, em um smoking branco, sorrindo como se a semana não tivesse rachado seu império. Ao ver Helena, seu sorriso perdeu calor, mas ganhou veneno. "Você não aprende", disse Rafael, aproximando-se antes que os convidados se acomodassem. Helena sentiu Adrian ao lado, mas respondeu sozinha. "Aprendi muito, especialmente sobre homens que escondem crimes dentro de boas causas." Rafael riu baixo e áspero. Ainda tentando bancar a heroína, ela sustentou o olhar. "Não, estou fazendo meu trabalho." A simplicidade da frase irritou mais do que qualquer insulto. Rafael precisava transformá-la em inimiga emocional. Helena insistia em permanecer profissional. Isabela estava perto do bar usando um vestido prateado e um rosto sem descanso. Quando cruzou, o olhar de Helena desviou depressa. A noiva de Rafael
Já não parecia dona de uma vitória social, e sim prisioneira de um contrato invisível. Helena percebeu a hesitação dela, mas não a procurou. Nem toda mulher presa consegue abrir a própria cela no momento em que outra aponta a chave. Algumas precisam ver o incêndio antes de correr. O leiloeiro iniciou a noite com voz calorosa, agradecendo doadores e exaltando a generosidade dos presentes. As primeiras obras receberam lances previsíveis altos o suficiente para parecerem nobres baixos o bastante para não afetar fortunas. Renata, em uma sala técnica autorizada, acompanhava comunicações e registros financeiros em tempo real. Cada lance cruzava dados com empresas e contas já mapeadas. Helena observava sem mover o rosto. A armadilha não estava no primeiro ato, mas no excesso de confiança do protagonista errado. Rafael esperou a terceira peça especial, uma escultura de bronze avaliada de forma absurda, para iniciar seu movimento. Fez um lance por meio de uma empresa cultural ligada à Northbridge Advisory. Outro homem, o banqueiro, que o acompanhara na reunião anterior, cobriu o valor por uma fundação estrangeira. A sequência formou uma dança conhecida por Helena. Dinheiro saía de uma mão, passava por arte inflada e retornava limpo, enquanto crianças em cartazes sorriam nos corredores. Adrian recebeu uma mensagem discreta no celular. Renata confirmava a ligação entre os lances e 3 fornecedores da Fundação Montenegro. Helena leu a tela apenas com os olhos e voltou a encarar a mesa de Rafael. Ele estava mais confiante, cercado por homens que dependiam dele e o detestavam por isso. A pasta vermelha ainda não aparecera, mas a maleta de couro repousava sob sua cadeira. Cada minuto aproximava a noite da verdade física que faltava. Na metade do evento, Rafael pediu intervalo reservado para investidores estratégicos. O leiloeiro anunciou uma pausa elegante e alguns convidados seguiram para uma antessala lateral, a verdadeira sala azul, dentro da sala azul. Helena e Adrian foram convidados por provocação, não por cortesia. Rafael queria testemunhas de sua suposta força. Queria que Adrian visse seus próprios aliados recuando. Queria que Helena entendesse que provas podem ser enterradas quando muitos poderosos seguram a mesma pá. A antessala tinha mesa oval, paredes espessas e apenas uma câmera visível no canto, justamente aquela preservada pela ordem judicial. Rafael fingiu ignorar. Lá. Colocou a maleta sobre a mesa e olhou para Adrian. Você ainda pode sair disso com dignidade, Varela. Afaste essa mulher, entregue sua posição no consórcio e eu garanto que sua empresa sobreviva à semana. Adrian não respondeu de imediato. Deixou que a ameaça amadurecesse no ar para que todos entendessem seu peso. Helena sentiu os olhares voltarem para ela. Alguns traziam desprezo, outros súplica. Homens que haviam rido dela na gala agora desejavam que desaparecesse para facilitar seus acordos. Rafael abriu a maleta e revelou a pasta vermelha. O couro brilhou sob a luz fria. Ele não entregou documentos, apenas mostrou bordas, nomes e fotografias suficientes para lembrar aos presentes que todos podiam cair juntos. Aquilo não era defesa, era extorsão em linguagem de cavalheiros. Adrian falou enfim. Você está oferecendo chantagem como se fosse governança. Rafael sorriu. Estou oferecendo equilíbrio. Helena deu um passo à frente. Equilíbrio não exige sequestrar professoras, manipular vídeos, comprar diretores financeiros ou usar a assinatura de um contador morto. O nome de Tiago Azevedo atravessou a antessala como fantasma chamado pelo próprio túmulo. O banqueiro desviou o olhar. O senador colocou a mão sobre a taça, mas não bebeu. Rafael perdeu a paciência por um segundo. Você não sabe nada sobre Tiago, rosnou ele. Helena abriu seu tablet e projetou na tela lateral a primeira sequência de documentos autorizados por Valéria. Não eram todos apenas o bastante. Planilhas, e-mails, registros de fornecedores, pagamentos à fundação, mensagens do notebook dos captores. Depois veio um trecho curto da voz de Tiago, dizendo que fora obrigado a assinar. Mateus, em outro local seguro, autorizara o uso. A sala pareceu encolher ao redor de Rafael. Rafael bateu a mão na mesa. Uma gravação editada não prova nada. Helena concordou para surpresa dele. Sozinha, não. Por isso, temos metadados, notas fiscais, imagens do galpão, registros de acesso de Ernesto Barros,
recibos de Joana Reis e rastreamento dos lances desta noite. A cada item, Valéria enviava a documentação às autoridades que aguardavam fora do salão. Rafael percebeu tarde demais que Helena não estava apenas falando para a sala. Estava fixando a ordem dos fatos. O senador levantou-se primeiro. Disse que não sabia de crimes, apenas de estratégias de financiamento. O banqueiro o acompanhou, alegando desconforto. Rafael viu sua muralha virar fila de fuga. Abriu a pasta vermelha com gesto brusco e espalhou fotografias sobre a mesa. Se eu cair, vocês caem comigo. A frase era o grito de um rei descobrindo que seus vassalos já negociavam com o próximo sol. Ninguém se aproximou para ajudá-lo a recolher os papéis. Então, Rafael tentou a última arma que conhecia. Apontou para Helena e riu alto, quase sem controle. Vocês vão acreditar nela. Uma ex-mulher rejeitada, trazida por Varela para a cama e para o conselho. A violência da frase chocou até os homens habituados à sujeira. Helena sentiu o golpe, pois a humilhação antiga sempre encontra caminho pelas cicatrizes. Contudo, não baixou os olhos. Adrian deu um passo, mas ela ergueu a mão impedindo-o. Eu fui sua esposa, disse Helena, e todos aqui sabem que você usou isso para me diminuir. Fui sua analista invisível, sua fachada doméstica e depois sua inimiga conveniente. Mas nesta sala não estou como lembrança de casamento. Estou como diretora de estratégia com provas obtidas legalmente e testemunhas protegidas. Se a única defesa que lhe resta é insinuar com quem eu durmo, então você acabou de confessar que não tem defesa contra o que eu encontrei. O silêncio que veio depois teve textura de sentença. Isabela, que permanecia junto à porta, levou a mão à boca. Ela poderia ter ficado muda, preservando a própria segurança, mas algo nela se rompeu. Aproximou-se da mesa e colocou um pequeno gravador diante de Valéria. Disse que Rafael a instruíra a mentir sobre Helena, destruir mensagens e confirmar uma versão falsa para jornalistas. A voz saiu trêmula, porém audível. Rafael olhou para ela como se olhasse uma propriedade defeituosa. Você não vai fazer isso comigo, sibilou Rafael. Isabela chorou, mas não recuou. Já fez comigo quando me pediu para chamar crime de amor. A frase atingiu Helena de modo inesperado. Não havia amizade ali, nem perdão completo, mas havia uma mulher escolhendo sair da sombra antes que a sombra a engolisse. Valéria recolheu o gravador. Adrian observou Rafael perder mais uma peça e entendeu que a queda pública finalmente começava a superar o medo privado. Ainda faltava o controle do consórcio. Rafael, desesperado, tentou virar-se para os investidores estrangeiros e anunciou que possuía votos suficientes para bloquear qualquer revisão, pois controlava participações por meio de fundos discretos. Adrian, então, abriu uma pasta própria cinza e sem ornamento. Informou que nas últimas semanas a Varela Capital adquirira legalmente posições minoritárias de empresas vendedoras ligadas às estruturas de fachada, todas rastreadas por Helena. Rafael levou alguns segundos para entender. Quando entendeu, envelheceu diante deles. Você comprou minhas próprias sombras, murmurou Rafael. Adrian respondeu sem prazer. Não, Helena as encontrou. Eu apenas paguei o preço de trazê-las à luz. Lúcia, conectada por chamada segura com o conselho, confirmou que a nova composição acionária impedia Rafael de controlar a votação do consórcio. Os fundos usados para esconder influência haviam vendido em pânico partes que Adrian adquiriu por intermediários transparentes e registro legal. O império de Rafael fora ferido pelos esconderijos que ele mesmo criara. Rafael agarrou a pasta vermelha, tentando recolher documentos, mas as portas da antessala se abriram. Agentes da polícia financeira entraram com ordem judicial para a apreensão da maleta dos papéis e dos dispositivos presentes. O senador exigiu telefonar para seu advogado. O banqueiro declarou colaboração imediata. Rafael, porém, ficou imóvel por um instante, encarando Helena com ódio tão puro que parecia desligado da realidade. Depois avançou na direção dela, não com estratégia, mas com desespero bruto. Adrian o interceptou antes que tocasse Helena. Não houve golpe teatral, apenas um bloqueio firme seguido pela contenção dos agentes. Rafael se debateu, gritando que todos se arrependeriam, que Helena
Era uma ingrata que ninguém humilhava um Montenegro sem pagar. Helena permaneceu parada, sentindo as pernas tremerem apenas por dentro. O homem que um dia controlara suas portas, agora era segurado diante de pessoas que antes o aplaudiam. A cena não curou tudo, mas reposicionou o mundo. Quando os agentes recolheram a pasta vermelha, alguns documentos caíram no chão. Helena reconheceu o nome de Tiago, a conta estrangeira, uma lista de pagamentos a jornalistas e um recibo ligado ao sequestro de Clara. Não tocou em nada. Deixou que Valéria registrasse cada folha. A justiça precisava de cadeia de custódia, não de catarse. Essa disciplina, no instante em que sua alma queria esmagar o papel nas mãos, mostrou a Adrian a extensão de sua força. Rafael foi levado para uma sala separada, para depoimento preliminar, ainda sem prisão formal decretada. Seus advogados corriam pelos corredores, tentando transformar flagrante moral em confusão administrativa. O evento principal terminou sem anúncio público, mas os convidados sabiam que haviam presenciado uma mudança de era. No salão, a escultura de bronze permanecia sobre o pedestal inútil e caríssima. Helena olhou para ela e pensou que certos impérios também eram assim pesados, brilhantes e ocos. Adrian encontrou Helena na varanda do clube, onde a noite tinha cheiro de grama molhada e fumaça distante. Ela segurava o medalhão de Clara com força. Ele perguntou se ela queria ir embora. Dessa vez ela respondeu que sim, não por fuga, mas porque a batalha daquela noite terminara. Antes de caminhar, porém, olhou para Adrian e disse que ele não a salvara. Ele compreendeu o sentido e respondeu que sabia. Apenas estive ao seu lado. No caminho de volta à cidade, parecia outra, embora fosse a mesma. Rafael ainda tinha advogados aliados escondidos e dinheiro suficiente para tentar atrasar a queda. Mas perdera a pasta vermelha, perdera Ernesto, perdera Isabela e perdera a ilusão de que Helena podia ser empurrada de volta ao silêncio. Ela encostou a cabeça no banco exausta, enquanto Adrian observava a rua. Nenhum dos dois celebrou. Certas vitórias chegam cobertas de lama, sangue frio e contas ainda abertas. Ao amanhecer, os principais jornais receberam informação oficial sobre a investigação do consórcio sem detalhes sensacionalistas. A Varela Capital convocou a Assembleia para bloquear definitivamente a participação das empresas comprometidas. Mateus preparava o depoimento sobre o pai. Clara dormia protegida. Isabela entregava mensagens aos investigadores. Rafael, cercado por advogados, enfim, compreendia que a palavra Montenegro já não abria todas as portas. Helena, porém, sabia que faltava o encontro final. A justiça pública avançava, mas a ferida íntima ainda pedia resposta. Rafael Montenegro não foi preso naquela madrugada, e isso irritou mais pessoas do que surpreendeu. Homens ricos raramente caem no primeiro impacto, pois advogados, favores e procedimentos se erguem ao redor deles como muros de emergência. Helena sabia disso melhor que ninguém. Por isso não esperou algemas como prova de vitória. Esperou documentos protocolados, contas bloqueadas, depoimentos cruzados e aliados escolhendo salvar a própria pele. A justiça, quando enfrenta dinheiro antigo, precisa caminhar com botas pesadas. Na manhã seguinte ao leilão, a Varela Capital parecia uma empresa depois de um terremoto controlado. Corredores antes cheios de cochichos agora reuniam grupos silenciosos diante de telas e comunicados. As ações ainda oscilavam, mas a narrativa havia mudado. O problema já não era a presença de Helena, e sim a profundidade da rede que ela ajudara a revelar. Alguns funcionários a cumprimentavam com respeito novo, outros desviavam envergonhados por terem acreditado na versão mais fácil. Helena não celebrou. Sentou-se em sua sala com café frio, cabelos presos de qualquer jeito e uma pilha de documentos finais. Valéria informara que a pasta vermelha continha provas suficientes para medidas cautelares contra Rafael, Ernesto Caio e ao menos 4 operadores financeiros. Mateus prestara depoimento por 3 horas, chorando apenas quando ouviu novamente a voz do pai. Clara, ainda protegida, insistia em voltar às aulas na semana seguinte, porque sobreviver também exigia rotina. Adrian entrou sem bater apenas porque a porta estava aberta. Trazia uma pasta fina bem diferente das montanhas de papéis que dominavam a sala. Informou que o conselho aprovara por unanimidade a continuidade da auditoria
e a suspensão definitiva de todos os contratos ligados à rede Montenegro. Helena ouviu com alívio contido. Depois perguntou o preço. Adrian a encarou, entendendo que ela não falava de dinheiro. O preço era guerra judicial, perda temporária de mercado e inimigos duradouros. Vale pagar, disse ele. Helena não respondeu de imediato. Olhou pela janela, lembrando-se da noite em que Rafael a chamara de pobre, diante dos mesmos nomes que agora aguardavam sua análise. A justiça não apagava aquela cena. Nada a apagaria. Mas havia diferença entre uma cicatriz usada para encolher e uma cicatriz transformada em mapa. Ela virou-se para Adrian e disse que queria uma condição formal. A Varela Capital financiaria um fundo para vítimas de fraudes corporativas. Adrian não pareceu surpreso. Talvez tivesse esperado algo assim dela. Perguntou quem o lideraria. Helena respondeu que não aceitaria ser símbolo decorativo nem rosto de campanha para lavar a imagem da empresa. O fundo precisaria de independência, conselho externo, apoio jurídico real e prioridade para famílias destruídas por esquemas financeiros. Adrian ouviu cada exigência sem interromper. Quando ela terminou, disse apenas que o cargo era dela se quisesse. Não como prêmio, mas como consequência natural de sua competência. A proposta tocou Helena mais do que gostaria. Durante anos, Rafael tentara convencer-la de que seu valor dependia de aprovação masculina, casamento vantajoso ou sobrenome emprestado. Agora outro homem poderoso lhe oferecia recursos, mas a diferença estava no modo. Adrian não pedia devoção, não cobrava afeto, não tentava moldá-la. Ainda assim, Helena sabia que aceitar exigiria coragem. Liderar a reconstrução de outros significava encarar diariamente ruínas parecidas com as suas. Ela pediu tempo para decidir. Enquanto isso, Rafael transformava a mansão da família em bunker. Telefones tocavam sem descanso, advogados entravam e saíam, e Isabela não estava mais lá. Ela partira antes do amanhecer, levando apenas uma mala e cópias de mensagens entregues às autoridades. Rafael chamara aquilo de traição, incapaz de perceber que algumas pessoas não traem quando fogem, apenas deixam de colaborar com a própria destruição. Seu pai velho, patriarca dos Montenegro, recusou atender suas ligações pela primeira vez. As medidas judiciais chegaram ao fim da tarde. Contas bloqueadas, passaporte retido, bens sob investigação, convocação para depoimento e busca em endereços ligados ao consórcio. Rafael leu a decisão com uma calma falsa, depois rasgou a primeira página diante de seus advogados. Um deles, cansado, avisou que rasgar papel não anulava a ordem judicial. Rafael o demitiu no mesmo instante. O advogado recolheu a pasta e saiu sem discutir. Até empregados antigos começaram a baixar os olhos de modo diferente. A queda pública veio em ondas. Primeiro, Ernesto aceitou colaborar em troca de redução de pena possível, confirmando repasses e ordens recebidas. Depois, Caio foi encontrado tentando sair do país com dinheiro em espécie e arquivos escondidos. Em seguida, a Fundação Montenegro teve atividades suspensas após indícios de lavagem. As imagens de Rafael na Sala Azul, preservadas legalmente, tornaram-se base de investigação formal. A imprensa, que antes o chamava de filantropo, agora disputava especialistas para explicar sua rede. Helena assistiu às notícias apenas uma vez ao lado de Clara e Mateus. Nenhum deles sorriu. Mateus segurava uma fotografia pequena de Tiago, agora oficialmente reconhecido como vítima de coerção e fraude documental. Clara preparara chá, embora ninguém bebesse muito. Quando o nome de Rafael surgiu na tela, Helena desligou. Disse que não queria dar a ele mais espaço naquela sala. A irmã concordou. Mateus apenas sussurrou que seu pai teria acreditado tarde demais na justiça, mas teria acreditado. 3 dias depois, Rafael pediu para falar com Helena antes de seu depoimento principal. Valéria aconselhou recusar. Adrian também. Clara usou palavras mais duras e disse que monstros não merecem despedidas íntimas. Helena ouviu todos, mas escolheu ir acompanhada por advogada e em sala monitorada. Não buscava explicações. Conhecia as explicações de Rafael. Queria ver se a presença dele ainda tinha poder sobre seu corpo. Queria descobrir se o medo antigo continuava sentado no mesmo lugar. A sala da polícia financeira
Era pequena, branca e sem luxo. Rafael entrou algemado apenas na frente, por ordem de segurança, vestindo terno escuro e arrogância amassada. Ainda tentou sorrir quando viu Helena. Disse que ela parecia satisfeita. Helena sentou-se sem pressa. Respondeu que satisfação era sentimento simples demais para uma história tão suja. Rafael riu, mas o som morreu rápido. Sem salão, sem taças, sem plateia obediente, sua crueldade parecia menor, quase vulgar. Você destruiu meu nome, disse ele. Helena observou suas mãos antes tão cheias de gestos de posse, agora inquietas sobre a mesa. Eu devolvi seu nome ao que ele escondia, respondeu. Rafael inclinou-se tentando recuperar intimidação. Disse que ela só vencera porque Adrian comprara o caminho. Helena sentiu uma velha dor tentar reagir. Depois percebeu que aquela frase já não a governava. Adrian ajudara sim, mas quem encontrara a arquitetura da mentira fora ela. Rafael falou de casamento de ingratidão, de como a tirara da vida simples e a colocara entre pessoas importantes. Helena ouviu sem interromper, como quem permite ao veneno terminar de sair da garrafa. Quando ele enfim cansou, ela disse que ele nunca entendera a diferença entre dar lugar e tomar espaço. Não a havia elevado. Havia tentado usá-la como ornamento inteligente e útil, em silêncio descartável em público. E perdera porque confundiu humildade com fraqueza. Por um instante, Rafael pareceu realmente vê-la. Não como esposa perdida, não como inimiga histérica de suas fantasias, mas como a mulher que ele falhara em medir. Esse reconhecimento não trouxe arrependimento, apenas ódio mais profundo. Ele disse que ainda sairia dali, que dinheiro sempre encontra frestas. Helena levantou-se. Talvez respondeu. Mas mesmo que saia, nunca voltará a ser intocável. Para homens como você, Rafael, essa é a verdadeira prisão. Então, deixou a sala sem olhar para trás. Do lado de fora, Adrian aguardava no corredor a distância respeitosa que aprendera a manter. Não perguntou o que Rafael dissera. Apenas acompanhou Helena até a saída do prédio, onde o fim de tarde tingia a cidade de cobre. Ela respirou fundo, surpresa, ao notar que as mãos não tremiam. O medo antigo estava ali, mas menor, como uma porta fechada em uma casa que já não lhe pertencia. Adrian percebeu e não transformou o momento em discurso. Semanas se passaram antes que a primeira audiência pública ocorresse. Rafael compareceu cercado de advogados, mas sem a antiga multidão de admiradores. Ernesto depôs, Caio depôs, Isabela depôs com voz firme, embora chorasse ao final. Mateus falou sobre o pai, e quando terminou, várias pessoas na sala permaneceram em silêncio por respeito verdadeiro, não por medo. Helena apresentou a linha estratégica da fraude com precisão técnica. Não buscou aplauso, buscou clareza. A clareza foi devastadora. As consequências avançaram como dominós. O consórcio portuário foi reestruturado sob supervisão independente. Empresas de fachada perderam contratos. Políticos envolvidos passaram a responder a investigações próprias. A Fundação Montenegro foi substituída por uma entidade provisória administrada por conselho externo. Parte dos bens bloqueados seria destinada, após decisão judicial, a reparar vítimas diretas. Rafael não ficou pobre no sentido comum, mas ficou desarmado. Para alguém que confundia patrimônio com identidade, aquilo equivalia a ficar nu diante da cidade. Helena aceitou liderar o novo fundo 3 meses depois. Impôs estatuto rígido, auditoria permanente e uma equipe capaz de escutar vítimas sem tratá-las como números. Marta assumiu área social. Mateus tornou-se consultor de memória institucional, ajudando famílias a organizar provas e relatos. Clara criou oficinas de educação financeira para estudantes e professores, dizendo que jovens precisavam aprender cedo como o poder se esconde em contratos. A dor, enfim, começava a produzir ferramentas em vez de apenas fantasmas. Adrian manteve a promessa de não usar o fundo como monumento pessoal. Comparecia às reuniões quando necessário, assinava aportes, aceitava críticas e deixava Helena decidir. Essa postura, mais do que qualquer gesto romântico, foi abrindo nela uma confiança difícil. O sentimento entre eles cresceu sem pressa nas conversas, depois de reuniões nos cafés esquecidos, nos silêncios compartilhados diante de notícias melhores. Helena descobriu que desejo podia nascer sem dívida.
Adrian descobriu que proteger também podia significar não possuir. Uma noite após o encerramento do primeiro caso atendido pelo fundo, Helena encontrou Adrian no terraço da Varela Capital. A cidade brilhava abaixo, indiferente e imensa. Ele disse que o pai dela teria orgulho, confundindo-se por cansaço, pois queria dizer irmã, equipe, todos que a amavam. Helena riu pela primeira vez com leveza verdadeira. Depois contou que seu pai morrera quando ela era jovem, mas que talvez em algum lugar sem balanços falsos ele estivesse orgulhoso mesmo assim. Adrian pediu desculpas constrangido e Helena tocou sua mão. O gesto foi pequeno, mas mudou o ar. Ela disse que por muito tempo confundira amor com resistência à dor. Agora queria algo diferente, sem pressa e sem dívida. Adrian respondeu que também não queria salvá-la nem ser salvo por ela. Queria caminhar ao lado, inclusive nos dias comuns, quando não houvesse inimigos espetaculares. Helena olhou para os dedos unidos aos dele e aceitou a simplicidade daquela promessa. O beijo aconteceu sem público, sem música de gala, sem fotógrafos famintos. Foi breve no início, quase uma pergunta, depois profundo como resposta construída lentamente. Helena não sentiu que entregava território. Sentiu que abria uma janela em uma casa reconstruída por suas próprias mãos. Adrian não a puxou para si como posse. Aproximou-se como quem recebe permissão sagrada. Quando se afastaram, ambos sorriram pouco porque algumas alegrias grandes demais preferem não fazer barulho. Meses depois, Rafael recebeu sentença inicial em um dos processos enquanto outros continuavam. Prisão, multas, perda de direitos administrativos e bloqueio de patrimônio ilícito. Seus advogados recorreriam naturalmente, mas o mito estava morto. Em uma cela especial que lhe parecia afronta insuportável, ele leu uma matéria sobre o fundo liderado por Helena e rasgou o jornal. Ninguém correu para juntar os pedaços. Pela primeira vez, sua raiva não produziu movimento no mundo. Apenas ecoou contra paredes frias. Helena não leu a matéria inteira naquele dia. Estava em Santos, na escola de Clara, falando a estudantes sobre escolhas, contratos e coragem. Usava vestido simples, sapatos confortáveis e o medalhão da irmã no pescoço. Um aluno perguntou se ela não teve medo. Helena respondeu que teve muito. Disse que coragem não era nascer sem medo, mas decidir que o medo não teria a última assinatura. Clara, no fundo da sala, chorou sem esconder. Ao sair da escola, Helena encontrou Adrian esperando perto do portão, sem seguranças visíveis e sem pressa. Caminharam pela orla enquanto o vento trazia cheiro de sal e infância. Clara ficou para corrigir trabalhos. Mateus enviou mensagem sobre novo caso. Do fundo, Marta reclamou de relatórios atrasados. A vida não se tornara perfeita, apenas verdadeira. Helena percebeu que essa era a vitória mais difícil. Não destruir Rafael, mas recuperar a capacidade de desejar manhãs simples. No último olhar para o mar, ela pensou na noite da gala, no vestido barato, nos risos covardes e na voz de Rafa. Quis abraçá-la. Quis dizer que pobreza nunca foi falta de ouro, e sim falta de dignidade em quem precisava humilhar para se sentir grande. Então sorriu porque enfim acreditava que aquela mulher havia vencido. Adrian entrelaçou os dedos aos dela, sem interromper seus pensamentos. Helena deixou. Não porque precisasse de uma mão para ficar de pé, mas porque escolher companhia também pode ser liberdade. Atrás deles, a cidade seguia barulhenta, imperfeita e viva. À frente, o mar abria caminhos, sem prometer calmaria. Helena caminhou mesmo assim. Havia justiça suficiente para seguir amor, suficiente para tentar e força suficiente para nunca mais permitir que alguém confundisse sua delicadeza com submissão.